que não sei se vai encontrar reposição se sair. Acidente doméstico, ele quebrou o dedão do pé, e não é migué, tem laudo, baixou o hospital e tudo. O Flamengo ainda tenta fazer com que ele jogue domingo. Eu não sei se é muito bom pro Inter ele ficar de fora não, tá? Porque se ele não jogar, entra um zagueiro de 1,95 m, que é o Gustavo Henrique, e que pode ser uma arma bem importante pro Flamengo naquilo que o Inter tem de melhor, que é a bola aérea. É a jogada ensaiada. O Inter é o time que mais faz gols de cabeça no Campeonato Brasileiro. Então, forçar essa jogada aérea para cima do William Arão me parece mais indicável, se é que existe esse termo, coloca entre aspas, por favor, do que fazer isso com o Gustavo Henrique, né, com seus quase 2 metros de altura. Me lembra muito, Zé, eu vou usar o mesmo que eu disse no agora, Copa 2002, quando o Canizares, goleiro da Espanha, ficou fora da Copa, tal qual vários outros na história do futebol também ficaram fora da Copa. O Canizares, ele tava se perfumando e aí o frasco do perfume caiu. A mão embora goleiro, deve ter ficado com a mão de alface, caiu o frasco. Ele deve ter passado creme em primeiro. Cima do... E aí ficou com a mão com creme. Eu não sei se ele tinha um hábito de passar creme, mas enfim, caiu o frasco de perfume em cima do dedo dele, rasgou o dedão, ele ficou fora da Copa, o Canizares, 2002. Isso. Eu não sei se foi mais ou menos isso com o William Arão, mas pra ele ter quebrado o dedo como ele quebrou, deve ter dado um bico em alguma quina, alguma coisa do tipo, porque olha, bater o dedo em quina assim, acontece, agora a ponto de quebrá-lo é mais difícil. Eu sei que o Arão é um cara, é um atleta, um cara profissional, é um atleta também, fisicamente. Agora uma coisa é a seguinte, tu quebrar o dedão do pé, mesmo que os médicos façam de tudo, tu vai ter condições de chegar numa bola, de bater numa bola sem pensar no velho dedão ou não? Não tem complicado. Como. Ainda mais sendo um zagueiro que volta e meia vai precisar usar o dedão para espanar a bola de um lado ou de outro. Esse é um ponto importante, porque como o Oliveira citou há pouco, entra um gigante na zaga caso o Arão acabe não jogando. Agora, o Flamengo fazer força para colocar um jogador que está com uma fratura no dedo, com certeza ele vai entrar sem 100% das suas condições. Isso também vai ser favorável ao Inter, né? Então, eu não sei de que forma que o Rogério Ceni vai pensar isso. Talvez seja melhor, como é um jogo decisivo, e aí olhando pelo lado do Flamengo, entrar com todo mundo 100%. E aí não dá para contar com o Arão, que foi um achado na zaga no Rogério Ceni nessa passagem pelo Flamengo. Será, Jason, que esse 100% de um outro em melhores condições ainda é abaixo de um 80% do Arão? Não, mas é que uma fratura você perde muito. Vai pular da mesma forma? Não vai começar logo cedo a sentir dor no dedo, no local, sabe? Vai chutar, e aí? Vai ficar com receio de botar o pé na bola, dividida? Não, e é aquela coisa, né? Não é jogo da igreja, é jogo valendo ponto. Então, daqui a pouco, naquele lance da grande área, todo mundo embolado, chega alguém do Inter e dá um pisão no pé do cara. Tipo, é esse que tá doendo? Então vai, toma o que te mandaram. Exatamente. Acontece. Isso acontece. Então tem muita coisa em jogo aí, é uma decisão, não acredito que essa fratura vai fazer com que o departamento médico do Flamengo consiga colocar o Arão em campo no domingo. Para efeitos práticos assim, por que o Arão foi colocado na zaga pelo Rogério Ceni? Porque o Rogério Ceni tem uma obsessão por construir o jogo a partir dos seus zagueiros, tá? Tanto é que o Diego, que sempre foi um meia, um camisa 10, ele foi recuado para volante nesse time do Flamengo, para construir o jogo a partir da fase defensiva chegando até o meio. O William Arão é um volante de origem recuado para a zaga para fazer isso. Ele fazendo essa zaga com o Rodrigo Caio, que também é um volante de origem, o Flamengo tem uma saída de bola muito qualificada. Então ele sai com esses dois jogadores. O Felipe Luiz, nessa saída, ele fecha como se fosse um terceiro zagueiro, e aí solta Arão, prende o Caio, mas os três com qualidade para sair. O Isla avança pela direita como um ponta realmente, ficam no meio, Gerson e Diego, e aí você tem na frente 5 jogadores. Se o Felipe Luiz fecha como um terceiro zagueiro para sair jogando, ou como se fosse um terceiro zagueiro para sair jogando, com Arão e Caio, e por dentro ficam Diego e Gerson, restam 5. Esses 5 estão lá na frente. Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Isla, lateral que se projeta como um ponto. Não jogando o William Arão e jogando o Gustavo Henrique, o que é que muda nisso? Bom, o Flamengo ganha um rebatedor, ganha um cabeceador, ganha um cara para bola aérea. Beleza, ganha.
mas ele perde um cara mais na construção. Por que eu não acho que seja tão bom pro Inter assim não jogar o William Arão? Porque o Flamengo tem tanto cara que constrói, que um a menos, eu não acredito que vá fazer tanta diferença assim. E o Flamengo ganha um cara para tentar marcar um dos grandes pontos do Inter, que é a bola aérea. Então, para mim, a presença do Gustavo Henrique, ela não é fundamental, ela não é determinante para dizer assim, ó, o Flamengo vai mudar o seu jeito de jogar. Não vai. Ele vai ter menos qualidade na saída de bola, mas não vai mudar o jeito de jogar. Eu tô te ouvindo, é a segunda referência, a segunda vez que faz referência a isso. Eu visualizo o Inter, eu não sei os demais também, mas eu visualizo o Inter usando a bola aérea na jogada de bola parada. Claro, mas é isso. Mas naquele jogo de lance pessoal é imposição física e velocidade. Aí é velocidade contra ataque. Aí é Patrick, aí é Caio, aí é Yuri. Aí é velocidade contra ataque, imposição. Esse é o jogo do Inter. O jogo do Inter é tentar morder o adversário primeiros 15, 20 minutos e de preferência fazer o gol, como conseguiu em São Januário. Depois o Inter se fecha, sai em contra-ataque. Só que a bola parada, a gente não faz do Inter. O Inter é o time que mais faz gol de cabeça no Campeonato Brasileiro. Depois vem o Fluminense. O jogo aéreo do Inter é muito importante. No último jogo, que mais faz gols e com a boa distância pro segundo, né? Sim, o Fluminense tem um percentual maior, mas é como ele faz menos gols do que o Inter, o número real acaba sendo vantagem pro Inter. O Inter é o time que mais faz gol de cabeça, fez no último jogo, inclusive com o Rodrigo Dourado. Então é uma bola fortíssima do Inter, essa bola aérea. Eu acho que o importante, o Oliveira falou, né, que o Flamengo, independentemente de quem vai jogar na zaga, não vai mudar o seu jeito de jogar. E eu acho, Oliveira, que é exatamente isso que o Abel quer, né? O Inter acho que não quer o Flamengo mudando o seu jeito de jogar, porque o Inter sabe que vai ser atacado pelo Flamengo no Maracanã. Sabe que o Flamengo respeita o Inter, porque vai ser o adversário mais complicado que ele vai enfrentar nessa reta final. Só que a característica de time montado pelo Abel gosta disso. Olha a trabalheira que o Inter passou contra o Sport no Beira-Rio, por exemplo, contra um time que só se defendeu. Pegou um time fraco como o do Vasco no Rio de Janeiro e tentou resolver no início e conseguiu marcar um gol. E depois com o Sport teve um fator de expulsão ali com 20 minutos de jogo, né? Mas o jogo, tudo bem, mas foram 25 minutos onde o Inter dá aquela largada pra matar o jogo e não conseguiu. E não conseguiu fazer o gol. Porque o Sport só se defendia. Mas não muda o meu pensamento daquele dia. Não havendo a expulsão, não havendo aquela situação, em instantes o Inter faria gol. Antes dos 30 o Inter faria gol. 11 contra 11, concordo, o Inter ia vencer o Sport. Mas aí depois teve a saída do Wendel e o Inter não conseguiu se encontrar no jogo. O Inter gosta de ser atacado. A dúvida que fica é, o Patrick voltando, eu acredito que ele vai conseguir amenizar um pouco a ausência do Cuesta. Explico por quê. Porque o Patrick, ele é o cara que carrega esse Inter pra frente, Oliveira. E eu tô vendo que... O Patrick faz o Inter ganhar jardas. Exatamente. E eu tô vendo que vai passar muito, e acho que o Abel vai preparar dessa forma também, já que você listou aí que as subidas elas são constantes. O Inter vai tentar ganhar esse jogo, acho que nessa volta do Patrick no Maracanã. Tem duas coisas, tá? O copo meio cheio e meio vazio. Vamos começar então pelo meio cheio. Eu falei há pouco do Gustavo Henrique. Se o Inter, porventura, consegue o gol cedo, que é o sonho do Inter, ele vai se dar o luxo de fazer o que ele sempre faz, que é jogar em contra-ataque. E aí no contra-ataque, vamos imaginar assim um lance hipotético. O pivô do Inter, que é o Yuri Alberto, pra cima do Gustavo Henrique. Aí num contra-ataque, o Gustavo Henrique, grandalhão, pesado, exposto, a vantagem é total do ataque do Inter. Então, se o Inter conseguir um gol cedo, partir para cima do Gustavo Henrique exposto é muito mais vantagem do que partir para cima do Arão. O Arão é mais móvel, é mais rápido e tal. O copo meio vazio, e o Jason disse que é verdade, o Inter gosta de ser atacado porque dele tem campo para contra-atacar o que ele quer fazer. Só que uma coisa é tu entregar a bola pro Vasco. Porque tu entrega a bola pro Vasco e te fecha, tu vai entregar a bola pro Bruno Gomes e vai ficar naquela. Bruno Gomes pra Carlinhos, Carlinhos pra Bruno Gomes. Bruno Gomes pra Julinho, Julinho pra Bruno Gomes. Bruno Gomes pra Léo Matos, Bruno Gomes. Não vai sair do lugar. Outra coisa é entregar a bola pro Flamengo. Porque aí é Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, e aí complicou a coisa. É verdade. Pra mim, aí que tá o problema. Entregar a bola pra um Vasco, até pra um Bragantino. O Bragantino quase tirou ponto Inter aqui no Beira-Rio, senão não vacilou, mas salvar aquela bola.
é uma coisa, entregar a bola pro Flamengo é muito mais arriscado. Aqui no Beira-Rio, lembra, Oliveira, no primeiro turno, o Inter entregou a bola pro Atlético Mineiro e entregou os 20 do primeiro tempo. Porque fez o gol cedo com o Galhardo. Fez aos 7. E olha, não viu a cor da bola dos 20 do primeiro tempo até os 48 do segundo tempo. E era uma pressão gigantesca. Realmente. E se fizer isso com o Flamengo, de fato, vai passar por muitas dificuldades no Maracanã. Mas acredito que sim, com a volta do Patrick, o Inter vai ganhar esse poder ofensivo. Claro que os guris ali na zaga vão ter que dar conta do recado, a pressão vai ser grande, o estádio não vai ter... Tem que ter o desafogo, né? Tem que ter o desafogo. Não pode ficar o tempo inteiro no campo de defesa, senão vai levar gols. Não é nem gol, é gols. O desafogo do Inter se chama Edenilson e o desafogo do Inter se chama Patrick. Patrick é o melhor jogador do Inter no campeonato. A volta dele é fundamental. Importantíssimo. Perdeu... Coloca e devolve o Caio Vidal para a direita, né? Embora o Caio Vidal tenha jogado muito bem na esquerda. Exatamente. Perdeu o Cuesta, mas eu acho que ganha bastante com essa volta do Patrick para essa decisão no Maracanã. Tem ouvintes nos perguntando, eu já procurei e não encontrei. Se por alguma outra fonte vocês conseguirem me auxiliar. O ouvinte quer saber se já tem uma decisão em relação à tramitação ou não do Vasco. Não. O STJD não tem nada na página publicado nesse momento. Não sei se são defasados, mas... Não tem, era para publicar até ontem, não publicaram, estão aguardando hoje. Eu não sei se não foi no Twitter do próprio Fabrício Falkowski, que de manhã eu olhei. Ele tentou entrar em contato com o cara, ligou, mandou o WhatsApp e o cara nem as horas deu pra ele. Otávio Noronha. Esse aí. O cara que eu digo deve ser o tal Otávio Noronha, esse. O cara que deveria dar a resposta e não deu. Que é o presidente, deve estar fundamentando a decisão dele, né? Pra evitar discussão depois. Deve ser muito difícil fundamentar, dizer o seguinte, olha, conforme o regulamento projeta, não pode anular jogo por conta desse motivo. Vai, um abraço, fé em Deus, liberdade, 100%, bom final de semana. Fechou. Pra nós mortais é assim. Não seria muito mais simples? Mas no direito a... Manda no WhatsApp, não precisa no e-mail. A retórica. O dia tem que meter o data vênia, não sei o que, o inciso. O veja bem. Salvo o melhor juízo. Ele deve estar com aquela página sinônimos. Como é que eu posso dizer boa tarde de um jeito mais bonito? Não... E aí vai. Vocês tratam tão mal os juristas. Como vocês têm má vontade. Sobre essa questão do bom dia a todos, do ter a bola e não ter a bola do Inter, tá? A minha dúvida é o seguinte, se o Inter quiser competir a bola com o Flamengo vai ser pior. Se tem uma coisa que o Inter não pode competir com o Flamengo é ter a bola. Explico, o Inter é um time que joga melhor sem a bola. As melhores partidas do Inter foram as partidas em que o Inter teve menos posse de bola. Sabe qual o jogo que o Inter teve mais posse de bola? Só o Sport. Todas as vitórias do Inter com a Abel teve menos posse de bola. Só contra o Sport que o Inter perdeu. O resto é o Inter sem a bola. O Inter não pode competir a bola com o Flamengo. Essa é interessante o que tu tá dizendo. Aliás, Carlos. não vai conseguir, vai perder. Não, ele nem quer fazer isso. Nem vai querer fazer isso. A bola com o Flamengo. Eu tenho algumas percepções um pouco diferentes dessa. O Flamengo não é o Sport, não é o Grêmio, não é o São Paulo, não é ninguém. O Flamengo é simplesmente o grupo de jogadores do ponto de vista de atacantes, meio pra frente, mais qualificado que nós temos. É um time veloz, driblador, capacidade de definição, técnica de conclusão. Então, se tu também deixar a bola para esse Flamengo, tu corre um risco. E onde eu quero chegar? O Flamengo, ele desconstruiu um modelo com volantes tradicionais e criou uma ideia de volantes articuladores. Então, ele perdeu um pouco da sua capacidade de neutralizar o meio-campo do adversário. Se o Inter com a sua força... Porque o Inter é um time que tem muita força física. Tirar a bola do Flamengo e pressionar o Flamengo, talvez ele alcance mais fácil chegar ao título do que deixar a bola pro Flamengo. Eu discordo de ti. Ele vai correr atrás de caras muito bons. Eu discordo de ti. O Flamengo, se tu tiver a bola, tu tem que investir numa coisa que o Inter faz muito bem, tem que caprichar nessa coisa, chamada transição. O Flamengo toma gol em transição, não toma gol em construção. Pode ver os gols que o Flamengo toma. Se o Inter quiser construir, o Flamengo vai estar todo ele composto, vai estar todo ele, cada um no seu lugar. E com cada muito um. rápido em roubar e já cada criar um, oportunidade. exato. E com cada um no seu lugar, tu vai ter duas coisas. Um, tu vai oferecer a transição pro Flamengo. E segundo ponto, tu vai. Não vai fazer diferença tu ser volante, ser zagueiro ali naquela hora. Tu vai estar no lugar. O que tem que caprichar é na transição, porque além dos 5, com a liberação do Isla, tem 6, na minha opinião, que é o Gerson. O Gerson chega. Ele é um meio infiltrador pelo meio. O meio infiltrador pelo meio é bom, é um meio infiltrador na faixa central. Se tu roubar a bola atrás e partir em transição rápida, aí já era o Flamengo.
Se o Inter for competir a bola com o Flamengo, primeiro, tu não tem como ter a bola e ficar todo tempo O jogo atrás, do Corinthians tá? foi assim, todos os gols foram Exato. assim. Eles não viram passar a bola. A transição. Foi absurdo, eles param. Transição, Eles param e Isso, olham a bola passar. Isso. Eles não têm nem o Atrás, cacuete da marcação. se tu competir a bola com o Flamengo, tu quer competir essa bola, beleza, tu vai ter a bola em que faixa? Atacando, pressionando o Flamengo, Não dá, tu não dá obrigatoriamente vai oferecer o contra-ataque pro Flamengo. Se tu quiser Obrigatoriamente. Porque isso é uma matemática. Eu não conheço um time no mundo, nem o melhor time de todos os tempos, que pressionou, empurrou e não ofereceu o contra-ataque. E se tu oferecer o contra-ataque pro Flamengo, vai um abraço. Tu não vai ter ninguém lá atrás. Se tu quiser confia no duelo de Lucas Ribeiro e Zé Gabriel, duelo mano a mano, 2 contra 2, contra Gabriel e Bruno Henrique? Aí que tá. Se tu quiser disputar a bola com o Flamengo, Zé, tu vai ter que entrar mais cedo ou mais tarde na questão da qualidade. Que é o único ponto que nenhum de nós diverte. Todos nós sabemos que o Flamengo, individualmente, tem jogadores melhores que o do Inter. Então, pra mim, o jeito que o Inter vai jogar, que é o jeito que vem jogando, recuado, é o melhor a ser feito. Com esse cuidado. Não adianta só se defender. É aquela coisa, olho no peixe, outro no gato. Se defende, mas como é que é o contra-ataque? Pra mim tem uma figura que é chave no jogo, que vai ser o Yuri Alberto. Por quê? Porque Yuri Alberto, ele não é um centroavante de referência, ele não é o pivô. Se ele tiver a astúcia, o posicionamento, a compreensão de sair dos dois zagueiros e ficar jogando nas costas do Diego, aí ele vai ter campo. Isso. Porque aí ele pega a zaga do Flamengo de frente e jogando as costas do Diego, o Diego não volta pra buscar o Yuri Alberto. Exato. Olha só, Primeiro Zé. que ele não tem o cacuete. Segundo que ele não consegue. Se O Diego tu- é um quase quarentão. Se tu for Tem que atacar o recuperar de lesão Flamengo, também, né? o Flamengo tem uma característica muito boa pro Inter, sério. O Flamengo tem uma entrelinha larga. O que é entrelinha? Tu tem três linhas, tá? Defesa, meio de campo e ataque. A entrelinha entre a defesa e o meio de campo, ela é larga. Ela é grande. Se tu for pressionar, o que tu vai fazer? Tu não pode, tu tem um limite do campo. A defesa não vai baixar mais do que já baixa, tá? Mas tu vai recuar os meias do Flamengo e eles vão ficar mais compactos. O Flamengo joga alargado, né? Joga alongado, melhor dizendo, joga espaçado. Se tu fizer a jogada em transição, tu vai pegar os meias lá na frente e aí tu vai jogar essa bola e tu vai pegar essa área desocupada. Se tu for atacar, tu vai fazer isso aqui, ó, com as linhas do Flamengo, ó. Se eu ficar com a bola e tentar pressionar, tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai naturalmente baixar a linha do meio de campo. Isso aqui, no caso, é aproximar. É aproximar, pro juntando Facebook. duas mãos aqui. Eu tô explicando pro Zé Aldo, mas tu vai aproximar, tu vai pegar tu vai pegar a primeira linha do meio de campo, que é Diego e Gerson, e tu vai recuar essa linha para se juntar a Arão e Rodrigo Caio, tá? Se tu jogar em contra-ataque, tu vai pegar esses dois lá em cima, vai pegar de surpresa, vai ficar um espaço maior. Eu acho que é o jogo do contra-ataque. Deficiência que tem que se criar as jogadas do Internacional, Exato. que tem por E outra característica coisa, tu fazer faz esse 2 estilo de contra jogo. 2 ali, tu consegue. Quer ver uma loucura de projetar? Eu Essa- tô entendendo vocês, eu só queria expor que eu imagino um belíssimo de um duelo do Caio com o Felipe Luiz, porque o Caio é capaz de jogada de imposição de velocidade. Eu imagino um belíssimo duelo do Patrick sobre o Isla, com vantagem para o Patrick. Aí sim. Eu imagino com a capacidade de velocidade do Yuri, ele tendo sobre Caio, que é um jogador que não é tão veloz, e um outro jogador mais alto que também não é tão veloz, ele pode ter ganho. Então, o que eu tô tentando sugerir é que o Inter proponha um jogo de dominação do meio-campo para tirar a bola do Flamengo. Não vai conseguir. Porque o Inter tem mais jogadores com características Me de diz, meio-campo Zé, o do Inter que o time nunca do conseguiu. Flamengo para brigar pela bola. O Inter só conseguiu fazer isso contra o Sport. O Inter não consegue dominar o meio campo. É que eu acho que esses É dois fugir, momentos eles vão tu acontecer. tá querendo uma coisa que o Inter não. Forte do Flamengo. Tu tá querendo fazer uma coisa que o Inter não é capaz de fazer. É que isso pode acontecer no momento Desculpa, só de não é. situação de roubo para contra-ataque. Isso Aí pode é transição, vir a aí não é acontecer. domínio. Se o Inter não tem condição de dominar o meio de campo contra o Flamengo, porque nenhum time do Brasil, é só ver os jogos do Flamengo, domina o meio de campo. Sabe Pela onde é que tá? qualidade dos Onde é que tá a atletas. divergência? O Inter A nunca divergência- conseguiu. É A que se tu divergência tá deixar aqui, a ó. bola no pé do Flamengo, Mas beleza, mas tu a não consegue divergência tá dominar. aqui, ó. Se tu Olha tentar, só. se tu tentar, tu No vai mano a perder. mano, no 1 a 1 não Tu não vai. pode perder duelo, tu tem que usar a estratégia pra dar a impressão que o Flamengo tem um controle e tentar controlar na transição. Olha é o só, único olha jogo só possível que eu uma vejo. sutileza que mostra uma diferença bem grande do que nós estamos propondo para aquilo que o Zé está propondo. A gente está falando do Inter explorar o espaço vazio. Isso. Tu, Zé Aldo, falando do Inter explorar o individual. Para mim, o Inter tem que fugir do individual. também Porque acho. se fugir, se ficar no individual, eu sou obrigado a imaginar o Gabigol em cima do Zé Gabriel. Aí lascou. Se O ficar no individual é eu sou vice-versa, obrigado a é imaginar o vice-versa. Bruno Henrique em cima
do Lucas Ribeiro. Aí já era. E o Arrascaeta em cima do Rodinei. Nossa, aí um E aí eu vou te dizer uma Tem que coisa, fugir Zé. disso. O teu duelo previsto de Caio Vidal com o Felipe Luiz é um duelo perdido, me desculpa dizer. Perdido. É só no atalho ali, né? É Patrick com o Isla, sim. Patrick, porque o Isla se manda. O Isla é um ponteiro no ataque. O Patrick vai ocupar ali. Pelo menos vai fazer com que o Isla pense duas vezes antes de subir. Agora, se tu for provocar o duelo do Caio Vidal com o Felipe Luiz, bye, um abraço. O Felipe Luiz não vai perder duelo pro Caio Vidal. O que eu tô pensando, porque. Claro, pode perder. Eu tô Na fazendo uma realidade, projeção. a gente Mas fica pela aqui experiência do outro, Não tem como. bota no bolso. tentando uma ideia de construção colaborativa. Não sei se vocês conseguem compreender a minha tentativa de articular uma ideia. O que eu tô dizendo que nesse momento o Inter tem que pensar todas as formas, porque o jogo ele não se dá só de uma forma. Ele pode começar de um jeito, pode se desenvolver de outro e pode terminar de outro. Eu imagino o Inter tentando no começo do jogo partir para aquilo, como sempre faz com os demais adversários, pressão pela busca de um gol, para poder jogar atrás. Mas se não acontecer isso, onde eu proponho que o Inter duele com o Flamengo, tentando ganhar o meio campo, o Inter tem capacidade de neutralizar o meio campo do Flamengo. Porque se o Inter for tentar decidir o jogo resguardado atrás, Já fez o isso. Flamengo vai furar o Inter. A questão O Inter que- joga que eu com a te zaga pergunto- reserva, Deixa eu te gente. perguntar. Mas a Quando chance o Inter de controlou o meio de colocar campo. pressão lá na frente cria muito mais oportunidade de estilo de jogo que o Não, Flamengo gosta. Não tem como voltar e pegar. Eu acho que o Inter tem que começar com a intensidade, porque ali Claro, sim. mas eu digo assim, Mas Zé, você controlar tem o meio que de estar- campo, Exato, mas eu tu te não tem faço como a controlar seguinte os 45 pergunta. no primeiro tempo contra os caras correndo. E eu falo, Contra- quando tu pressiona lá no meio, o que que acontece? O Inter vai deixar o espaço, vai acontecer o reverso. Porque o Flamengo vai ter esse espaço pra trabalhar. E tu não tem como pegar o Gabigol, tu não tem como pegar o Arrascaeta Isso. correndo. O Arrascaeta bota direitinho no pé do Gabigol quando ele já tá lá na frente sem impedimento. Deixa eu te fazer uma pergunta: contra quem o Inter fez isso que tu propõe? Vou te perguntar com uma resposta. Vou te responder com uma pergunta. Quantas vezes o Inter já decidiu o campeonato nesse ano? Quantas vezes o Inter decidiu com um Flamengo? Tá, mas eu não, Não, entendi. mas teve decisões pela frente, Zé. Não, mas eu te pergunto, quando que o Inter conseguiu fazer isso? Contra quem? O Inter, Por que agora, só porque- o só porque Inter é uma faz decisão- isso, não é assim, o Inter faz isso no primeiro, diria terço, mas Não, enfim, no primeiro estágio do jogo. Não, o no Inter primeiro faz estágio isso, do jogo- tira a bola e vai pra cima. No primeiro Tira jogo, a bola e vai pra dentro. na primeira fase de jogo, o Inter não faz jogo de controle de meio de campo. O Inter faz um jogo de abafa, amassa. é diferente. De abafar, de amassa. Controle do meio de campo é. Como é o que tu faz controle pra do meio de abafar? campo Tu tira a bola do adversário. lá em cima. Tu tira Não a é bola do adversário lá em e pressiona. cima. Lá em cima outra. Isso aí dura 15, 20 minutos porque é o Isso aí tempo que tem que abafa, durar. Zé. Controle é o seguinte, o controle tu pega a bola e faz girar. O Grêmio faz isso. Controlar é pega a bola e gira. distribuindo. Faz O o bom bom Grêmio- Arrascaeta e o Everton Ribeiro correr atrás do Edenilson. Isso O bom Grêmio fazia não é o isso. jogo. O bom Olha Grêmio. só. O grande Grêmio fazia isso, Jason. É só pra Sim, concluir claro. aqui essa parte, que é uma parte bem sutil assim, tá? O Inter não exerce um modelo de controle de meio de campo contra ninguém. Ele nem quer isso. E Ele não nem vai quer isso. conseguir contra o Flamengo, porque, primeiro, não faz contra ninguém, não é assim, opa, decisão, vamos controlar o meio de campo, gente, não? Né? Tu tem que fazer o que tu sabe. Não, Porque exato! Porque tu tá O condicionado. jogo Não ganhar o do meio Inter- campo do Flamengo, tu perde o jogo, Carlos. Não perde, Zé. Zé, O São Inter- Paulo o Inter goleou não sem ganhou- controlar o meio de Inter- campo. O Inter não ganhou o meio campo do Vasco. O E São ganhou Paulo, jogo. o São Paulo, Olha aqui, o ó. São Paulo investiu. Mas O São o- Paulo fez bola longa. O São Paulo goleou o Flamengo no jogo que o Flamengo jogou pior, sem controlar o meio de campo. O Vasco ataca com Thales Magno, com Cano, com O não sei Zé quem. Aldo. O Flamengo ataca com Bruno Henrique, Ô, com Zé. Gabigol, Mas com aí- Mas é Pedro. por essa Claro. habilidade que tu não pode Então, querer o que ganhar. Tu prefere Vamos lá. abafar eles e Abafa. se perder, dar espaço, ou fechar a casinha e não deixar eles receber com O espaço? controle do meio de campo, o Inter não faz. O Inter não costuma fazer. Quem Mas faz é o o Grêmio. Inter tem, Guimarães, grandes Olha, se atuações fosse- dessa se temporada. fosse- eu tô me alongando aqui só pra Não, complementar, claro, pra não perder o fio da meada, me desculpa. Vai lá, querido. vai lá, manda Me bala. Desculpa. Mas se fosse o Grêmio contra o Flamengo, eu diria exatamente o que tu tá dizendo. Que o jogo seria de controle do meio de campo. Por quê? Porque eu vejo capacidade nos Mas jogadores o do Grêmio. Grêmio 17, Claro, 16, claro, não de claro. hoje. Não esse Grêmio. Capenga. E ao mesmo Maria, tempo. Maria Fumaça perto de trem-bala, tá? Não É que esse- eu acho que se tu segurar o Flamengo, tu também dá a Não oportunidade de falaria eles isso se do Grêmio. preservarem nos primeiros minutos. A Daí gente tem que- Eles vão chegar com todo o gás Ô, Guima. pro segundo tempo ou pra metade do primeiro tempo, porque o Internacional já vai estar morto. A gente tem que Tu não pode trabalhar. jogar nessa Gente, risca. Tem que trabalhar com aquilo que o Inter é capaz de fazer. Outra coisa que eu não descarto, tá? Bola longa. Foi como o São Paulo venceu o Flamengo. Desculpa, gente. Tu quer falar há algum tempo? Perdão, Fale. é que a Ana disse um negócio Não, aqui. não, pode falar. Quem tende a cansar não é o Flamengo.
Não é o Inter, é o Flamengo. É o Flamengo, tá cansando o Flamengo. Quem tem pior preparo e condição atlética, coletivamente falando, é o Flamengo, Mas não esse- o Vai Inter. ficar com a bola também. Mas nesse estilo de jogo, eu falo, o Flamengo vai ser preservado nesse estilo de jogo, porque ele não vai ter que ficar correndo o tempo todo atrás da bola. O Porque em Inter- uma roubada eles decidem o jogo. O Inter tem muito alguns arriscado. exemplos importantes, Ana, de vitórias que teve nessa temporada, naquele período de 9 invicto. O Inter começou o seu processo de evolução contra um Boca na Argentina, onde venceu. O Inter tem boas atuações contra Palmeiras, contra São Paulo, contra o seu maior rival, o Grêmio, onde virou no final com Teve menos superação. posse de bola em todos esses jogos. Em todos, exatamente. Ou seja, para esse Inter, entre aspas, talvez não seja tão importante ter a bola. O Ou Abel não, disse isso, né? exatamente, não é. Então, o Inter tem esses exemplos onde ele conseguiu ter sucesso contra um Boca na Argentina, contra um Palmeiras que vinha crescendo na mão do Abel, do outro Abel Tocou 5 Ferreira. no São Paulo, né? Tocou 5 no São Paulo, Enzo. venceu de virada Orestes o Grêmio. Então, não é ninguém tá pedindo pro Inter um milagre domingo. Não é um milagre que o Inter precisa domingo. O Inter tem que fazer o que ele sempre vem fazendo. ele já fez, exatamente. Acionar a rotina. Nesse momento, Se o Inter aciona a pegar rotina. o vídeo do Racing e olhar, dá pra praticar aquilo bem tranquilamente. O Inter tem qualidade pra praticar aquele modelo de jogo. Mas tu vai trocar tudo que foi feito até agora num jogo-chave. Não vai trocar. Tudo que foi feito até agora é o modo mais próximo do Inter conquistar o título é reproduzir o que o Inter fez até agora. É tu acionar a rotina. Nesse momento tu aciona. Por isso que eu sou contra a ideia do Rodrigo Lindoso como zagueiro. Eu acho bem. Isso não vai acontecer. não vai Claro, acontecer. eu acho bem estranho, assim. E sou contra Vai o ficar pra deslocamento Pedro do Dourado. ou Zé mesmo. Tem que Deixa ser eu um dizer zagueiro. o seguinte, então. Racing contra o Flamengo. 34% de posse de bola. E sim. Pois é, mas olha onde o time do Racing marcava o Flamengo. Ele marcava do meio, ele não ficava lá atrás Sim, esperando. mas pode ter que fazer isso também. Nos minutos iniciais faz isso. Eu sou favorável a fazer isso. Tu tem que incomodar o Flamengo, mas não tentar controlar o meio de campo, porque essa bola vai ser tomada de ti e tu vai dar espaço. O Inter não, onde que eu tô querendo chegar? Pro Inter passar pelo Flamengo, o Inter tem que fazer exatamente as mesmas coisas que fez nos seus melhores momentos. Menos posse de bola, abafa, jogo de pressão, se preciso bola longa, muita marcação, mas isso aí é fundamental, tá? Muita marcação, mas incomodar os caras mesmo, marcar, pressionar o tempo todo, contra-ataque, infiltração, evitar duelo, aquilo que tu falou, desculpa, eu discordo muito de ti, provocar duelo do Caio Vidal com o Felipe Luiz vai botar o guri no bolso, tá? Não sei. Eu tenho quase certeza que sim. Não sei. Ele vai botar o guri no bolso, eu acho que... Pode ser que sim, Carlos, mas nos últimos jogos, todos os momentos em que o Flamengo teve fragilidade dependente de quem era o atacante ou o ponto adversário, foram em cima do Felipe Luiz. Tem que jogar, Não, Guimarães. foi em cima do miolo. O Caio não pode ser assessor de lateral contra o Não Flamengo. é assessor de lateral, Jason, é tentar... vou dizer onde eu quero chegar, tá? Qual é o lado mais forte do Inter? É a esquerda, né? Esquerda, com o Provoca a Patrick. esquerda. É a esquerda. O Isla se manda e eu não acho o Isla um bom marcador. Eu acho ele bem Falhou contra o estranho. Bragantino. Pô, eu acho ele bem estranho De marcando. todos tá? os duelos, o único que o Inter pode provocar é o do Patrick. Claro. Claro. Os outros Não, tem que e outra, fugir. Foge dobra- do duelo, joga no coletivo. Quer saber como é que tu ataca também? Dobra Moisés e Patrick. Quer ver uma coisa? Faz isso. Aí Individualmente, sim. se Aí é duelo. a gente parar aqui agora, e o que a gente sempre faz em todos os grenais da história, quem é melhor? Goleiro contra goleiro, zagueiro contra zagueiro. Se fizer isso, vai dar Flamengo pelo menos 8-3. Talvez um 9-2, tá? Então, como é que o Inter... O que explica o Inter, então, já que o Flamengo é tão melhor individualmente, ser o Do líder meio do pra campeonato? frente é muito forte. É o coletivo, Zé. Então, onde é que o Flamengo é fraco? No coletivo. Defesa No defensivamente. individual, tu larga uma bola no pé do Gabigol, ele joga Ele vai. mais qualquer cara do Inter. Larga a bola no pé do Arrascaeta, ele joga mais qualquer cara do Inter. Então foge do individual, vai pro coletivo. É no coletivo, é no espaçamento do time, é na descompactação do Flamengo. Isso. É naquele jogo alucinado do Flamengo de querer fazer um abafe e deixar espaço atrás. É aí que o Inter tem que provocar. Se E a for marcação pro mano a inteligente, não mano, tola. Então, aí dá Flamengo. mas tem dois mano aí que eu acho interessante pro Inter fazer, tá? Que é Moisés e Patrick. Aí sim. Aí eu acho interessante. Por quê? Porque eles são fortes fisicamente. Ele vai... O Flamengo não tem recomposição naquele lado, porque quem tá atuando ali mais pela direita é o Everton Ribeiro. Os dois, entre aspas, volantes não são volantes que sabem fazer cobertura. E ali tu é capaz de fazer um 2 contra 1 com o Isla, que vai se obrigar a ficar. Aí o que tu vai fazer? O Edenilson infiltrando nas costas Também, do Diego pode funcionar. também. E o Yuri Alberto mexendo bastante para retirar
o Arão e o Caio das funções originais. E eles naturalmente, cara, volante tem cacoete de volante, tá? Se o Arão jogar, Se o Arão jogar. Não, Gustavo Henrique é pior pro Inter pra mim. Porque mata a bola. Não, e é forte fisicamente e fica. Embora ele fale bastante, não é uma boa passagem dele no Flamengo. Mas se jogar o William Arão e o Rodrigo Caio, eles vão sair. Eles têm esse cacoete natural de saírem. Pode reparar. Como é que o Inter jogou contra o Boca? Aqui ou lá? Não, o jogo de lá, o jogo daqui foi um jogo O seguro. jogo de lá. Aqui foi ele com o Zé ele Gabriel e o Wendel. O jogo de lá ele começou pressionando o Boca, tentando desarmar, tentando partir pra cima. O Boca não sabia o que fazer. Uma grande atuação do Patrick. E o Patrick, pra mim, fez o grande jogo do ano dele. Mas o Naquele Boca jogo não joga como o Flamengo. O Boca é um time de bola longa. O Boca é um time de bola Não longa tão falando e da que joga postura pelos do Inter. lados. O Flamengo força por dentro. Exato. Estão falando da postura do Inter. Mas é que a postura do Inter depende do adversário, Zé. O jogo de futebol tu não pode descartar o outro time. O Flamengo se assemelharia. É o caso do Grêmio. O Grêmio jogou de um jeito contra o São Paulo, outro jeito contra o Santos. Por quê? Porque o adversário é diferente. Zé, a tua ideia, em tese, ela é boa, tá? Eu acho que se um time tiver condição de dominar o meio de campo contra o Flamengo, porque daqui a pouco tu vai puxar como é que o River fez. O River fez isso. O que tu propõe é o que o River Plate fez, especialmente no primeiro tempo da final da Libertadores 19. Em boa parte do jogo, porque a virada acontece no final. Mas o River massacrou o Flamengo jogando assim, exatamente do jeito que tu tá falando. A minha dúvida é, o Inter não tem característica e talvez não tenha qualidade para fazer isso. Mas me parece o Flamengo jogando parecido, o estilo, guardadas as proporções, o estilo de São Paulo. O Inter controlou, todos bem sabemos o que aconteceu naquele Inter de São Paulo. Pra mim tem uma loucura. Acho que tem uma diferença, Magno, muito grande. O São Paulo é um time centralizador de jogada e que não tem. O Flamengo é um time. Primeiro, tem mais qualidade, né? Claro, claro. E segundo, o Flamengo descentraliza, assim. Pra mim tem uma loucura de. Pra mim a projeção ela é muito clara. É o Inter tentando abafar no começo e depois de 15, 20 minutos retraindo e o Flamengo tomando iniciativa e o Inter tentando contra-ataque. A loucura que eu vejo de projeção é a seguinte: aí eu vou de novo ir pro copo meio vazio pros colorados. Se o Inter fizer um gol cedo, tá definido. O Inter volta pra marcar e espera o Flamengo, tá? E aí o jogo se desenha dessa forma. Se o Flamengo fizer um gol cedo, aí é difícil projetar. Porque se o Flamengo fizer o gol cedo, aí o Inter vai ter que ser essa zona de conforto. Se o Flamengo fizer um gol cedo, aí o jogo fica Quem tem que propor é o Inter. dificílimo de projetar. E aí como é que vai fazer isso? Vai seguir atrás, continuando o contra-ataque? O Flamengo larga? Como é que faz? E pensando nesse mental até, porque daí o Flamengo pode criar mais oportunidades ainda, porque o Inter desestabilizado não vai ter muito o que fazer, não vai ter tantos recursos. Se não conseguir pensar rápido e ter uma postura de ataque, o Flamengo se aproveita desses 5 minutos que o Inter vai precisar para se Tem organizar. uma coisa Tentando que o Inter não responder pode dar pro Flamengo, espaço. Tentando responder o Cristiano. Se o Flamengo fizer um gol, o primeiro dos comportamentos do Inter é não se desesperar e nem o Abel colocar 5 centroavantes Aí e o para dentro deles. Ok. Por quê? Porque o Inter vai ter que cansar o Flamengo para depois buscar o empate. E o empate não é mau negócio pro Inter. Ele sai da rodada. É ótimo, ele sai da rodada com um ponto de vantagem Assim, para tem jogar cabeça pra fazer para jogar em casa no Beira-Rio. Não, mas essas projeções todas, o Abel deve estar trabalhando a cabeça dos caras. Sim, claro. Imagino que sim, né? São 11 da manhã, mais 37 minutos, 38 agora. Rápido, 2, 3 recados e a gente vai pro intervalo. Esse aqui diz assim, Zaldo, lê os meus recados, por favor. Então vamos lá, João. O que ele está dizendo? Se puder ler essas duas mensagens. Pessoal, vamos devagar só um pouquinho. O Flamengo não é a seleção de 70, não joga com um volante defensivo posicional. É só meio ofensivo. Time está com preparo físico ruim. Segundos tempos se arrasta. Isla tá mal e Felipe Luiz também tá mal. O Inter pode dominar o meio na transição. Tu ganha meio campo sem a bola também. Sim. Diz o João, ele é de Porto Alegre. Tá certo, o João de Porto Alegre e o Juno, que é colorado, também tá escutando aqui, me manda que Mandou recado. a questão é tu controlar pelo bloco médio, não pela posse. Porque tu levanta... Não é alto nem baixo, tá na Faz o intermediária. bloco médio, o Inter joga às vezes com bloco médio, tá? Muitas vezes, aliás. Quando tá em vantagem, joga com o bloco baixo, mas controla pelo bloco médio, mas tá certo. Tu pode controlar pela transição. Cara, é um jogo de contra-ataque do Inter, é um jogo de transição. É caprichar na transição. Transição, o Flamengo se perde todo. E outra, se o Yuri Alberto souber movimentar entre os dois zagueiros, especialmente se jogar os dois volantes na zaga. Atrás os volantes. Que nem não tem volante, né? Tu tem um espaço muito grande. Se ele conseguir jogar atrás do Diego, ali tu fechou. consegue fazer coisas, entendeu? O que o Inter não pode fazer é tentar espelhar, é tentar fazer Não. uma mano, é tentar forçar um duelo individual. Aí
Aí é tudo que o Flamengo Porque quer. se tu encaixar duelo individual com a bola, tu vai ter uma resposta sem a bola. E aí é complicado, né? O Rodrigo Mendes pergunta: bom dia. 2 dúvidas sobre o debate. O que é essa bola longa que o Guimarães falou? Lançamento. É um lançamento que faz parte da transição? É. E outra pergunta: é possível que o Flamengo mude o seu jeito de jogar sabendo que o Inter é muito agudo na transição? Grande abraço e vamos Inter. Rodrigo Mendes, ele é da Vila Ipiranga. Só se. Bah, eu não imagino, cara. Eu acho difícil porque pro Flamengo só a vitória interessa. Talvez defensivamente, sei lá, tomando mais cuidado. Pro Flamengo só a vitória interessa. O Flamengo, quem tem que arriscar nesse jogo é o Flamengo. Mas vou dizer uma coisa aqui, tá? Não o Inter. Se eu Virgílio, fosse. sim. Se a gente estivesse debatendo a ótica do Flamengo, tá? Se estivéssemos numa rádio do Rio de Janeiro, se eu fosse o Rogério Ceni, eu retiraria o Diego pra botar um volante fixo. Pra botar, se tivesse o Arão disponível, um outro volante. Apolinho Guimarães. Eu faria isso. Virgílio, Mas não deixa chegar lá. estaria dizendo 4-4-2 é linha de Não, ônibus. não. Não, eu tiraria o Diego e botaria um volante posicionado. O Virgílio de São Francisco do Sul, Santa Catarina, diz: o gol cedo é ótimo, mas não pode ter pressa. Perfeito, boa leitura. O outro aqui tem que pedir pro Cássio Amaral mandar pro Magno. Quem é esse aqui? Como assim? Que isso? Então pede lá, querido. Um abraço pra ti. O que é? O ouvinte tá querendo me dar uma alfinetada. Vamos ver o que ele tá dizendo. O Flamengo tem alguma preocupação com o Inter? O Flamengo sente pressão? Esse ouvinte aqui, ele está com todo mundo, mas de mim ele não gosta por alguma razão. Mas vamos seguir. O seu Adilson tá mandando uma mensagem aqui. Adilson. Sabe que se perder, essa já era. Isso pode manter eles mais cauteloso? Não, o Flamengo é isso. Pro Flamengo só a vitória interessa. O empate, aquilo que a gente vem dizendo há um tempão, o Inter depende só dele para ser campeão e o Flamengo também. Só que a partir de domingo, se o Flamengo não ganhar do Inter, o Flamengo não depende só de si. Então, pro Flamengo, só a vitória interessa. Intervalo, já voltamos. Retomamos agora, são 11 da manhã, mais 45 minutos, está marcando o eletrônico. Nós estamos aqui pela Rádio Guaíba com o nosso Ganhando o Jogo, o programa do Banrisul Digital. Resolva o que quiser, sem precisar sair de casa. A FTEC Centro Automotivo tem troca de óleo, tem revisão, tem geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecanica.com.br. O atendimento é das 7h30 até as 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Aos sábados das 7h30 até as 12 horas. O fone é 3907-1743, o WhatsApp é 98215-2996. Fica na Avenida Cairu, 1447, no bairro São João. FTEC Centro Automotivo, excelência em manutenção automotiva. Recado um ouvinte anônimo aqui, quando tu falaste do duelo do Caio Vidal com o Felipe Luiz. Vem cá, o Zé Alto tá pensando que o Caio Vidal, tem que falar assim, é o Valdomiro? Valdomiro. Tu acha que o Caio Vidal é o Valdomiro? Valdomiro Vaz Franco. Se bem que eu sei que nesse momento, Luiz Magno, Sim. olhos marejados, de colegas, vamos falar real, de colegas. Especialmente de dois. Nós estávamos indo bem no debate. Olharão, Mas continuamos bem no debate, apenas uma constatação, meu Deus. Para a ponta direita e vão dizer que saudades do Valdomiro. Do Valdo. Se tivesse Valdomiro na direita e Lula na esquerda, tava garantida essa taça do Maracanã domingo. Verdade. Nós Tem pela mensagem manhã. subliminar nisso, hein? Nós pela manhã, no Agora, entrevistamos Mauro Galvão, que é uma cabeça muito Pô, baita lúcida. cara. Uma cabeça muito lúcida. Um homem na acepção da palavra. Filho de seu Aquelese. Um ser humano cuja convivência é sempre proveitosa pra gente. Um dos poucos atletas, e eu costumo sempre dizer isso do Mauro Galvão, sobre o Mauro Galvão, e com ele já falei também, que participou da evolução do futebol brasileiro. Galvão jogou em 4 décadas diferentes. Ele jogou nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 e início dos anos 2000. Ele foi campeão, e aí eu vou juntar a Copa do Brasil também de 2001. Ele foi campeão brasileiro com 23 anos de diferença, com 22 anos de diferença. Vocês têm uma noção do que foi Mauro Geraldo Galvão? Ele estava nos dizendo hoje que ele começou o Brasileiro de 79 com 17 anos e terminou com 18. Ele era gurizão total e ele treinava bem na base. Os caras precisaram um zagueiro e disse: tem um guri que treina bem na base, então vamos ver se ele treina bem aqui.
E ele era um refinamento para jogar futebol. Foi o seu Abílio? É. Seu Abílio é outro que gera lágrima, hein? Se tivesse o seu Abílio. Eu vou te dizer que se tu tivesse vivido naquele tempo, tu também teria razão para ter lágrimas espontâneas, porque foram tempos assim mágicos. Outra coisa que tem muita gente que tem outra lágrima coisa- de raiva, né? Outra coisa que diria assim, Pois é, naquela mas não época é o era meu. bom porque não tinha esse negócio Não de tô dizendo que tática é aí. tu. Também Se- fala, não tinha esse negócio de tática. Não, aí. o Inter de 75 e 76, cuidado, não, vocês que estão ouvindo, não chorem. O Inter 75 e 76 foi um time altamente inovador. Altamente inovador, altamente visionário. Agora é sério. Antes eu tava brincando, mais ou menos. Mas era um time altamente inovador, um time taticamente. Treinavam linha de impedimentos. Exato, aplicavam taticamente encurtamento de campo. complexo, com movimentos mais bem elaborados, porque antes, o Magno, o Orestes lembra bem dessa época, porque já trabalhava, já era veterano na época, vamos falar a real, e também se emociona com 75, 76. Era o 4-3-3 aberto. Era o 4-3-3 aberto, né? E o Inter tinha um ponta que fechava, o lateral apoiava, era uma coisa mais bem trabalhada. Holanda, uma coisa baseada no Holanda. Tinha O preparo físico, o Gilberto Tinga Exatamente. começou a se tornar A base do que Minelli e Gilberto Tim colocaram era a Holanda 74. Deixa eu me socorrer da memória de vocês. Falamos, eu dizia com o Galvão pela manhã no Agora. Sequelado. E eu vi que o Inter jogou 22 jogos. 23. 7-9? Aí é que 23 tá. jogos. Aí é que tá. Eu li na notícia o seguinte: o Inter teve 7 empates, 15 vitórias, Não. nenhuma derrota. E o 23º jogo deu WO, deu VO, que seria contra o Atlético Mineiro. O jogo da volta da semifinal. Não, para aí. O Inter jogou contra o Palmeiras na semifinal e na fase de quartas de final contra Cruzeiro e Goiás. Com o Atlético? Não, teve um lance de VO com o Atlético. Achei que era na semi, então não era, mas teve um lance de VO com o Atlético. A semi foi com o Palmeiras, não foi? Isto. Palmeiras de Mococa. 3-2 pro Inter no Morumbi, né? Da eterna manchete que Mococa ao Falcão, e o Falcão é claro no dia seguinte, né? Sim, o giro do Jorge Mendonça sobre o Mauro. Um dia até perguntei pra ele aí. E 1-1 Galvão, na volta no Beira-Rio. o Jorge Mendonça Falcão, Mococa, só o tempo dirá. O Jorge Mendonça era um cara habilidoso e ele era corpulento, assim, ele era bundudo. Ele deu uma bundada no pobrezinho do Galvão e tirou pro lado, girou em cima do zagueiro. O Mauro tentou antecipar nele e ficou. E tem um lance, agora tu falou de Mauro Galvão, justamente contra o Palmeiras, que a gente recorda muitas vezes aqui falando nos programas de um jogo Grêmio e Flamengo, que o Edilson invade a área e que o Galvão dá um carrinho, já com seus 41 anos de idade, né? Dá um carrinho perfeito, o Edilson passa reto, nem vê que o Galvão tirou a bola dele. E num jogo, aí a gente vai voltar justamente à semifinal 79, Internacional e Palmeiras aqui no Beira-Rio, o César vai entrar sozinho na área e o Galvão vem na velocidade, no atalho com velocidade e acaba tirando, dá um chapéu no César e sai jogando sozinho. Aqueles campeonatos brasileiros dos anos 70, primeiro que eles mudavam o regulamento todos os anos, né? Era um ano diferente, regulamento diferente, mudava sempre. E teve um ano, um dos 3 que o Inter ganhou, acho que 7-5, não lembro, em que eram grupos de 8 divididos por regiões do Brasil. Sim. No grupo de 8 que tinha o Rio-São Paulo, classificavam 6. E no grupo de 8 da região sul passavam 2. Isso. Para se ter uma ideia do tamanho da diferença que se existia de tratamento naquele tempo. Então, para um gaúcho ser campeão, olha-te, era difícil. É verdade. Só que aquele time do Inter era tão bom, mas tão bom que conseguia. Tá aqui a explicação, Zé, pro WO. O Atlético Mineiro não jogou suas 2 últimas partidas por um protesto contra a CBF pelo fato de não mandar nenhum jogo em casa, mesmo tendo a pior campanha das 2 primeiras fases, já que em outros grupos todos os clubes teriam a chance de jogar ao menos uma partida, e o Atlético Mineiro só havia jogado contra o Cruzeiro em campo neutro. O clube desistiu da disputa e Internacional e Goiás venceram seus jogos por WO em 1979 na terceira fase, e aí avançaram Era para... CBD ainda, eu acho, né? Isso. Eram Briga deles com a CBD. Eram 24 clubes, 23 jogos, mas o Inter jogou só 22. Não, eram 90 e poucos. 96. Eram 96 clubes.
96 O clubes. regulamento era assim, mudava todo ano. Era o auge do onde a Arena vai mal, o time 94. nacional. Isso. 94, Eram o clube 20. último foi o Guará. 20 E o, três não, rodadas. eram 96, Não, era mas diferente, passava grupo por grupo. 96 porque São Paulo e Corinthians abandonaram o campeonato. É. Melhor defesa de 1979, Luiz Magno. Terminou o campeonato com 4 gols sofridos. 4 gols? É, apenas. Só jogou uma partida. Brasil de Pelotas. Tá aqui. Não, mas é que os Acho que o últimos- São Paulo o jogou último- também. o São Paulo de último Rio Grande colocado- jogou o Brasileiro 79. Só na fase inicial, só O na último fase inicial. colocado daquele campeonato foi o Guará, do Distrito Federal, com 6 jogos, pra você ter uma ideia. Era um campeonato muito... Tanto é. Eram campeonatos, todos eles mal organizados. Um time tinha 6 jogos, outro tinha 30, e assim Aí, eles iam indo. aí entra outra situação. De 1971 até 1980, da primeira edição daquilo que se tem hoje como brasileiro até o ano de 80, o Inter foi semifinalista em todos. Menos 77. Aí tu vai procurar a classificação de 77, Oliveira. O Inter foi 28º ou 29º. Meu Deus, que péssima campanha. Não, a campanha era boa. Aí tu vai pra aquela história do grupo que tu mencionou antes ali. Aham, é isso aí. O grupo dos paulistas, o 6º de 8 passava, e o dos gaúchos, o 3º de 8 não. O Campeonato Brasileiro, Zé, ele só foi ter a fórmula repetida de um ano para outro de 2006 para 2007. Porque mesmo quando iniciou pontos corridos, iniciou com 26 times, aí 24, 22 e 20. Em 2006 para 2007 ele repetiu. Turno e retorno, pontos corridos, 20 times. Tem um De cara 71 até 2005, todo ano teve uma mudança. Tem um cara que é mal visto no futebol, mas ele é o grande responsável por isso. Ele tinha uma visão de negócio. E ele queria criar um modelo de competição que preenchesse o calendário, porque ele queria criar estabilidade financeira para os clubes e para, por conseguinte, ter mais arrecadação para a confederação. Ele é execrado, é diabolizado, é mal visto, mas ele levou o Brasil para 2 ou 3 finais de Mundial. É o Ricardo Teixeira. Ele pegou ele pegou uma falta de legado, era tudo uma balbúrdia. Os caras chegavam, o árbitro trazia o regulamento embaixo do braço, dizia vai ter pênalti no final do jogo, não vai ter. Era um negócio louco. E esse cara assumiu, ele não era do mundo do futebol, Roubou pra caramba. e ele assumiu com a visão de gestor. Só assumiu porque era genro do João Avelange. Mas Magno, tá, vamos lá que tu tem a razão. Mas esse cara, ele transformou o futebol. Pra mim ele foi um atraso pro futebol Ele brasileiro. pegou Cara, ele roubou pra caramba. Foi Ele preso. Não, mas Ele isso é foi uma um outra atraso. coisa. Não tô dizendo que ele não roubou. Não tô dizendo que ele não tenha feito coisa errada. Está aí, as provas estão aí. O que eu tô dizendo é assim, ó. Ele criou o calendário, ele organizou a CBF, ele vendeu cotas para a Nike, ele rentabilizou a Confederação Brasileira, ele criou condições estruturais. A CBF nunca foi tão corrupta como na gestão deles, Zé. Mas eu não tô Ele não discutindo organizou isso. a CBF, ele transformou a CBF numa máquina de corrupção. A CBF sempre foi uma atrapalhação tremenda. E Ele não mudou com ele. mudou, o futebol mudou com ele, ganhou organização, olha evoluiu. quanto rolo O Brasil, teve a seleção brasileira o Brasil com a foi Nike. campeão dos Estados Unidos, foi na final com a França em 98, foi campeão em 2002. Ele deu um salto no nosso futebol. Tá, mas Campeão então por causa para aí. dele, na boa, tu acha que se não tivesse ele, não seria campeão? Cristiano, se tu tem um mau dirigente, às vezes ele atrapalha. A Argentina não ganha por quê? A Argentina por- não ganha por- por uma série de fatores. Desorganização também. Por problema de só pra eu administração. entender, pra saber se eu divido ou se eu concordo. Tu disse que se o Ricardo Teixeira não tivesse, o Brasil não teria sido campeão do mundo. Eu estou comparando. Se tá dizendo isso, eu discordo veementemente. Eu estou dizendo que Ricardo Teixeira foi o dirigente que superou os anteriores a ele e que criou um novo patamar de organização no nosso futebol. Ó, É o famoso rouba, Tá, mas faz. então acho que ele não ficar em fez. Copas do Mundo. Tô entendendo o que o Zé quer dizer. Vamos ficar em Copas do Mundo. 58, 62, com a Avelange foi campeão. 66, uma bagunça com a Avelange, ficou na primeira fase. 70, com a Avelange, foi campeão. Aí vamos pra 74, ainda era o Avelange que ele assumiu a FIFA junto ao mesmo tempo, mas ainda era presidente da CBD. Primeira Copa do Teixeira foi 90. Um adjetivo sobre João Avelange. Vai, já morreu, vai. Mistificador. É que horror, né? Primeira Copa com o Mistificador. Teixeira foi em 90, ele assume em É. 89. se Mas não também me não achava Aí uma grande o pessoa. Brasil foi quarto colocado em 74 com o Heleno Nunes, 78 com o Heleno Nunes, 82, acho que já era o Julite Coutinho, Já entrevistei Julite Coutinho. grande figura, 86 ainda era Julite Coutinho, Era na transição para Otávio Pinto Guimarães. exatamente. E aí 90 até 2010, 90 a 2010, é. ele ganhou 2 e perdeu quantas? Mas aí que tá, eu acho que não é ele nem que ganha. O perder até pode ser, porque ficou uma bagunça com ele.
O que, só pra deixar claro, eu entendi o que ele tá dizendo, eu só não concordo, mas eu entendi o ponto do Zé. Eu só discordo. Não, eu também entendi. Porque eu acho assim, ó. Eu acho que a CBF, até hoje, ela é absolutamente bagunçada. Até hoje ela tem aspectos de amadorismo em várias das suas funções. Vide arbitragem, né? Concordo, tá melhorando. Mas eu não via essa melhora com o Ricardo Teixeira. Esses contratos milionários não foram contratos da CBF. A CBF só segue o panorama do futebol. O mundo começou a tratar. Se pegar o que era uma Copa do Mundo em 1990 e comparar com uma Copa do Mundo hoje, é totalmente diferente. Hoje é muito diferente. O contrato que a seleção fez com a Nike é um contrato que até hoje, cada dia que passa, alguém descobre uma vírgula nova, uma coisa nova, e opa, os caras embolsaram aqui e roubaram ali. Ele chegou a ser preso, ou teve mandado de prisão por conta disso. Para mim foi uma gestão absolutamente corrupta, uma gestão atrasada, uma gestão que fez parar no tempo a CBF, tudo aquilo que era o contrário do que o Parreira disse em 2014, quando já não era o Ricardo Teixeira, já era na época, eu acho que era o Medalhinha, acho que era o Marim. Que a CBF é o Brasil que dá certo. Para mim a CBF é o exemplo do jeitinho brasileiro, daquele estereótipo de varrer de para debaixo do tapete, daquele estereótipo de que não, aqui aquela coisa vai funcionar, somos campeões do mundo, e não é assim que a banda toca. Para mim a CBF atrasou demais com o Ricardo Teixeira. O Ricardo Teixeira contratou alguém, provavelmente, e que pensou nessa reformulação, enquanto ele cuidava dos contratos. E aí houve essa reformulação, de fato, no futebol brasileiro, e esse calendário que é muito melhor e mais correto, digamos assim, ainda que com os seus problemas, do que aqueles que a gente viveu no passado, anos 70, anos 80, anos 90. Hoje, claro, existe um calendário que a gente sabe quando começa, quando termina. Tirando a questão que estamos vivendo agora, da Covid, tudo isso tem que ser colocado em consideração. Mas o Ricardo Teixeira, eu acho que eu entendo o que o Zé quer dizer. Ele tem os problemas gravíssimos e ele foi preso por isso, ele responde até hoje por isso. Rafael Passos aqui, querido amigo, colega jornalista, mandou que o Ricardo Teixeira saiu da CBF em 12 de março de 12. 12. Isso. E não saiu bem, né? Mas alguém organizou de fato esse calendário. Foi na gestão do Ricardo Teixeira. Acho que o mundo se organizou nesse Não, meio tempo, evoluiu. Olha o atraso que a gente tem, por exemplo, a última das grandes ligas que chegou, que foi a Premier League, foi em 94. Os outros campeonatos, eles mantêm um mesmo regulamento, uma estrutura, alguns há 80 anos. E um abraço pro Flores, lá do Alto Teresópolis, mandando aqui também da questão do Atlético WO em 79. Um abraço pro nosso amigo. Um abraço para ele, embora ele tenha me dito não umas 3 vezes. Já voltamos. Estávamos falando aqui na primeira hora sobre Inter e Flamengo. Muito, muito alta a nossa interatividade. Falamos também no finalzinho, nem sei como é que entrou Ricardo Teixeira na conversa, sobre Ricardo Teixeira também. Os ouvintes estão participando. Zé Aldo, quero parabenizar a Guaíba pela chamada do jogo do Inter. Paulo Pontes, Lomba Grande, Novo Hamburgo. Lomba Grande, alguém conhece Lomba Grande aqui? É um belo de um lugar. Conheço a Lomba do Sabão, ali chegando em Viamão. Viamão. Sim, ali é muito legal. Eu conheço Marcelo Lomba também, que é goleiro do Inter. Lomba Grande, são boas. Lomba, então vai dar uma olhada lá. É um belo de um lugar em Novo Hamburgo. Tem uns sítios. Não, tá muito cara a gasolina. Pois é, aumentou mais ainda, 10%. Os caras gostam de aumentar a gasolina. Mete o óleo diesel, aumentou 15%. Um óleo diesel no HB20 vai ser difícil fazer funcionar, mas nós vamos tentar. Outro dia peguei carona com o Nestor Rai, fui tomar um café com ele, entrei na caminhonete dele, não me lembro que carro é, mas é uma Cherokee, uma coisa assim. Diesel, eu digo, como é que é, doutor? Bem tranquilo, gasta pouco. Mas o diesel aumentou também, 15%. Tudo aumenta, né, tia? Tudo aumenta. Olha só que grosseria, mas vamos lá pra gente ter uma noção de como as pessoas às vezes fazem terapia no lombo dos outros. O Zé é analfa funcional. Coitado. Parece que os colegas são burros e é o contrário. Não tem nada a ver gostar ou não de você, mas sim a dificuldade de ouvir as pessoas do entorno. Eu acho que você tem problemas, apenas isso. Só isso. Mas olha, chamou de burro por tabela e só isso. Seu Vladimir, tá bom, muito obrigado, tá dado o seu recado, seu Vladimir. A nossa discussão aqui com os guris, o seu Vladimir falou isso, eu acho que ele está se referindo, nós temos uma divergência. Os guris, eles reprovam o todo da obra do corrupto. E a história da civilização humana, lastimavelmente, mostra que a corrupção, a imoralidade, ela acompanha inclusive os competentes.
inclusive verdade. alguns competentes. Que às vezes pra fazer alguma coisa tem que entrar no sistema. Eu li assim muito dolorido, com o coração lastimado, frustrado. Eu, fãzão de carteirinha do Beckenbauer. Eu lembro do Beckenbauer jogando com aquela tipóia, lembro do fino da bola que o Beckenbauer jogava, lembro do Beckenbauer de terno, de gravata na beira do campo, elegante, treinando a seleção da Alemanha na Copa de 90. Enfim, toda a moldura de uma existência me cativava quando olhava o Beckenbauer. Outro dia li uma matéria, já falei aqui, Beckenbauer tá lá morando perto, nos Alpes, na Áustria, num retiro. Porque ele foi um dia ele se deixou levar pela tentação da corrupção. Foi durante a Copa da Alemanha. E ele se envolveu em falcatruas, nos contratos para a Copa, e ele teve ganhos que são ilícitos Foi desde e morais. antes da Copa da Alemanha. A Alemanha foi escolhida para sediar a Copa do Mundo através de um processo de corrupção de compra de votos. Eu não posso apagar o que o Beckenbauer fez para o futebol. Como dirigente, como presidente do Bayern, como técnico da seleção alemã, como capitão da seleção da Alemanha. Eu condeno também isso. Eu acho a coisa da desonestidade para o homem público, para quem tem uma figura de liderança, muito pior do que para o cidadão comum. Porque quem está lá em cima tem um dever de dar exemplo. E quando dá um exemplo errado, aquilo às vezes acaba virando uma espécie assim de mau conselho. Só que agora tu tá pegando um cara que, embora corrupto, e eu jamais vou passar pano pra corrupção, ele teve, antes dessa vida corrupta, uma importância pro futebol do seu país e pro futebol do mundo geral inegável, que é o Beckenbauer. O Ricardo Teixeira, nada. Ou como diria a minha avó, neca tipitibiribas. Nada. Ele não teve uma vírgula de importância, ele não foi jogador, ele não foi treinador. Ele, como dirigente, sempre foi um cara moldado por esse lado mais da corrupção. A CBF nunca foi uma entidade transparente com o Ricardo Teixeira no comando. A CBF nunca foi organizada com o Ricardo Teixeira no comando. Então, comparar o Ricardo Teixeira com, por exemplo, Beckenbauer, como fizesse agora, para mim não tem nexo. A contribuição para o Ricardo Teixeira pro futebol brasileiro, ela é zero. O Ricardo Teixeira, para mim, ele sempre foi uma doença pro futebol brasileiro. Quem foi mais efetivo? Gondrona na Argentina ou Teixeira no Brasil? O que nós temos aqui, Magno, é o seguinte: o que fez Teixeira foi implantar na CBF o modelo que ele recebeu como legado do seu sogro. O que fez Avelange? Ele pegou e transformou a FIFA, que era uma coisinha miúda, numa grande instituição mundial, numa potência financeira, organizou competições, campeonatos de sub-20, campeonatos de todo tipo, por todo mundo, trouxe os países excluídos da África, da Ásia, e foi potencializando o negócio futebol. E transformou no que é hoje, num grande negócio. Mas a aí... Avelange teve falcatruas, teve desonestidades, recebeu propina por isso, cobrou propina por isso. Ele fez isso com base em corrupção. Só uma divergência. Eu não posso apagar o que ele fez de bem. Tá, mas só uma coisa leve, antes do Magno até me permita. Colocar os países africanos, especialmente, ou da Oceania, colocar eles numa Copa do Mundo, na boa, isso não é investir no futebol desses países nem aqui nem em lugar nenhum. Investir no futebol, querer que eles melhorem, é fazer... projetos de evolução no futebol, é investir em formação de jogadores, é fazer com que a comunidade se integre ao futebol, pegar lá 3 ou 4 africanos, 2 ou 3 da Oceania, enfiar numa Copa do Mundo para eles tomarem 7, 10, tudo que é jogo, isso não é inclusão. Foi o projeto que foi muito saudado por todos, que levou a Alemanha a ser a campeã da Copa do Mundo. E a gente lembra que a Alemanha fez o quê? Fez um projeto de... Quando perdeu a Copa para o Brasil, se iniciou um projeto que levou a Alemanha a voltar a ser campeã do mundo. Quando ela ficou em penúltimo da Euro, em 2000. E quando aí se investe... de fato no futebol. O problema é que durou aí uma Copa do Mundo. A Alemanha depois não conseguiu repetir o mesmo sucesso, mas colheu frutos. Mas tá formando jogador. E tá formando, claro, tá renovando a sua e seleção. A Liga Alemã hoje é uma das principais ligas do mundo. Exatamente. Talvez a terceira maior liga do mundo. Tá formando jogador, embora... Tanto pra formar até pra acostumar o pessoal a consumir também o produto de maneira interna. Tem jogador pra acelerar, inclusive a renovação, né? Se tu pegar... Não é a liga mais disputada. Havertz, Goretzka... a Bundesliga. próprio Sané, Werner...
A Bundesliga só não é o melhor campeonato do mundo por conta do Bayern, que é muito acima dos demais. É isso aí. Agora, de organização e nível de futebol, Melhor que a Inglaterra. exato. Não, nível de futebol não. Mas em organização, a Bundesliga, que eu acompanho, porque o meu time joga, é o Lanterna, vai cair e tal. O Hamburgo vai voltar, cara, hein? Organização, vai tomar um vareio do Borussia Dortmund no final de semana agora. Organização, a Bundesliga é melhor que a Premier League. Até por calendário, por ter 2 times a menos. Não, eles o calendário conseguem da Premier parar. League no final do ano Premier é League um é uma horror. bagunça, tá? A Bundesliga dos anos 90, o campeonato alemão, pra quem Era não- ruim. Era terrível, cara. era Os estádios abertos, o que tinha no Brasil dos anos 90, dos caras atrás do gol, o campeonato alemão, cara, parecia recreio de colégio. Os caras entrando e no os jogos? campo, era terrível. E os jogos? Os campos horrorosos, até em função do clima, lá, que no inverno é muito mais rigoroso. Os gramados horrorosos, os estádios ruins, os jogos péssimos. Tem vídeos clássicos aí dos caras errando gol aos borbotões no campeonato alemão. Pega de hoje, todas arenas moderníssimas, o campeonato extremamente organizado, com tudo que é protocolo de segurança possível. Hoje a Bundesliga, em nível técnico, ela vai perder para a Premier League e talvez para o Campeonato Espanhol. Se a gente voltar, Talvez. a gente volta a 20 anos, Organização, Oliveira. ela ganha de todos. A gente volta a 25 para deixar assim. 28 anos, que foi quando foi formada a Premier League, lá em 92. Se a gente voltar nesse período no tempo, o campeonato inglês era horrível. O alemão era horrível. Terrível. Resumindo, os grandes campeonatos da Europa eram o italiano, que é o que detinha todas as grandes estrelas, o espanhol, que começava a se abrir para esse mercado de contratações de maior renome e de qualidade nos seus jogos e seus times. O próprio Real não era um bom momento dos hoje enormes Real Madrid, Não, mas Barcelona, sempre tiveram. Atlético. Não, sempre tiveram a tradição, evidente. A gente vai voltar nesse ponto aí de mais tempo. Agora, a gente volta mais tempo, em espaço de 20 anos, os grandes nomes do Barcelona foram Cruyff nos anos 70 e o Maradona nos 80. Não, mas depois nos Pra 90. vir pros 90, aí sim, esta evolução que eu sabe estou que eu vi? mencionando. E o campeonato holandês era muito bom. O holandês, O português era bom. português era bom. Mas aí que tá, sabe que eu vi Tinha muito brasileiro em Portugal. um comentário sobre isso do PVC que eu achei bastante oportuno. Foi depois do Mundial. PVC fez um recorte de quantos sul-americanos, quantos europeus ganharam o Mundial antes da Lei Bosman e depois. Quando a União Europeia vira uma nacionalidade só, entre aspas. Até então, alguns países podiam 2 estrangeiros, ou 3 no máximo, como acontece aqui no Brasil ainda com no máximo 5, antes eram 3 também. E os clubes eram, em geral... O Napoli, por exemplo, Maradona, Careca e alemão. Aí tá, tu pega, por exemplo, vamos imaginar hoje um clube inglês. Se você estabelecer um limite de 3 estrangeiros e o resto tudo inglês, o campeonato seria muito fraco. Porque as estrelas são de fora. As estrelas não são os ingleses, são os de fora. Exato. Mas os de fora, também os europeus. Não só sul-americanos, africanos ou asiáticos. Então, quando você coloca com a Lei Bosman como um carro-chefe disso, a União Europeia como um todo, você consegue juntar quem tem mais dinheiro, óbvio, trazer as principais estrelas de vários países para o seu time, o nível aumenta absurdamente, a disparidade fica evidente e esse recorte que o PVC fez do Mundial é assustador. Se não me engano, de 20 mundiais anteriores a isso, de sul-americanos contra europeus, era 13-7 para a América do Sul. Depois disso, eu acho que são 4 mundiais ou 5 para a América do Sul e 15-20 para os Eu europeus. acho que são 4. Se recortar 80 a Corinthians, 2000, São Paulo, Inter Tem dois, e tem Boca. 2 do Corinthians, o de 2000 e o ele contou de 2013. Tem o Inter Boca, e o Boca e o São Paulo. São 5. 5. É que tu contou São de 2000. 5, os 2 do Corinthians. São 5 tinha tirado mundiais de para 2000. América do Sul e 20 para Europa. Só deixa eu pegar aqui, porque a minha memória é boa para essas coisas, tá? Sobre essa super organização do Ricardo Teixeira aí, que é bem contestável, inclusive. O Ricardo Teixeira, quando assume a CBF no lugar de Otávio Pinto Guimarães, ele contrata Sebastião Lazzaroni como treinador. insensado técnico vitorioso do Vasco. Superando uma linha natural que colocava à frente do Lazzaroni vários treinadores dentro do futebol brasileiro, vários. E o Lazzaroni tomou frente disso, pulou a fila porque era amigo do Ricardo Teixeira e amigo do Eurico Miranda também. E o Ricardo Teixeira era muito amigo do Eurico Miranda na época. Se eu não me engano, o Eurico Miranda era vice-presidente do Ricardo Teixeira
na sua primeira gestão de CBF, se eu não estou enganado. E aí o Sebastião Lazzaroni é contratado. Quem? O Eurico Miranda. Eu acho que era um vice-presidente do Ricardo Teixeira, mano. Ele era vice do Vasco. Mas eu acho que ele virou. Sim. Teixeira vive. E aí a seleção brasileira ela faz um fiasco em 90. Apostando numa solução mágica, naquela altura era uma solução mágica, independente da renovação que ele fez, trazendo jogadores locais e jovens para a seleção, mas era um treinador experiente, ele vai de Falcão, que não dá certo. O resultado, o Brasil demorou com o Falcão 6 jogos para vencer a primeira partida. Demorou 6 jogos só com derrota e empate. Estreia tomando 3 da Espanha, que não era a Espanha atual, era uma Espanha fraca. Aí consegue. Que amarelava. Aí consegue vencer um jogo e depois, numa Copa América, o Brasil num triangular perde para a Argentina e termina mal a competição. Aí cai. Com o Ricardo Teixeira, o Brasil não vai para a Olimpíada Barcelona 92. Time treinado por Ernesto Paulo, eliminado por Colômbia e Paraguai que vão. Eu acho que perde para Venezuela, se eu não estou enganado. No famoso jogo que o Elivelto toma uma pedrada na cabeça e nunca mais foi o mesmo. Depois disso, vem o Parreira. O Parreira quase fica de fora da Copa com a seleção, precisou do Romário no jogo, Sim. no jogo do 19 de setembro de 93, na maior atuação individual que eu vi de um jogador, o Romário acabando com o Uruguai no Maracanã, e aí consegue uma mobilização que é muito mais do grupo de jogadores do que do próprio Ricardo Teixeira. E do Romário, né? E do Romário. Era a grande fase da carreira. A preparação para 98 teve um monte de acidente, inclusive briga interna, que deixa o Romário de fora da Copa. O Romário teria condição de entrar no terceiro jogo. Tá passando isso na TV agora. Que beleza. E teria condição de entrar bem no terceiro jogo. Romário e Bebeto. E foi cortada a Copa. Foi desorganizada a seleção de 98. 2002, vamos recuperar o período, como é que foi? Primeiro Luxemburgo. 2002 foi terrível. Maus resultados. Leão depois. Leão na pior escolha, isso é Ricardo Teixeira. E aí vem o Filipão. E o time também se fecha muito em torno do Filipão. O ciclo para 2006, que foi um ciclo super vitorioso. Dos gols do Luizão para ir para a Copa do Mundo. Isso, contra a Venezuela, em São Luís do Maranhão. Depois, no ciclo para 2006, a seleção ganha tudo, contando com uma geração fabulosa. Em 2006 não tem uma preparação decente. Aí vem o pulso do Dunga, né? Que é fechar todo Vegas, mundo. né? Na Suíça. Vegas. E aí, 2010, a seleção joga um futebol altamente burocrático, organizado, porém burocrático. Olha, eu não vejo tanto mérito assim. Talvez isso seja escondido pelo contrato milionário com a Nike, lá em 96 para 97. Cheio de corrupção nesse contrato milionário. Muita gente ganhou dinheiro. Então só fazia os esportes americanos, ou norte-americanos. Exatamente, né? era a Nike do Air Jordan. Isso. E aí vem o contrato com a Nike em 1997. Eu não vejo tanto mérito assim, eu não vejo tanta organização e eu acho que a seleção brasileira, com o Ricardo Teixeira, com o Julite Coutinho, com o Marinho, que era o outro também, que eu vou te dizer, com o Caboclo, com o Del Nero, com qualquer um, a seleção brasileira sempre entra como favorita na Copa e sempre chega com chance, porque a gente tem safra, a gente tem futebol e a gente tem uma boa possibilidade sempre, mesmo quando ela está desorganizada. Eu respeito vocês, sim, mas eu noto uma visão bem enraizada de vocês, de sempre achar que só o mérito está nos jogadores. E mesmo quando perde, a culpa é do dirigente, ou seja, a culpa é sempre do dirigente, o mérito é só do jogador. O Brasil não entra sempre favorito. Nós sediamos há bem pouco tempo. Só deixa eu fazer o parênteses que o Carlos citou o Eurico Miranda. Sim, o Eurico Miranda era um dos vices era diretor de futebol da CBF em 89. Foi o criador da Copa do Brasil. Qual o adjetivo? Euricão? Mafioso. Nós sediamos há bem pouco tempo uma Copa aqui no Brasil e nós não éramos favoritos. A Alemanha chegou como favorita e tinha outros times mais qualificados que o nosso. O Brasil se vendia como favorito por ter vencido uma Copa das Confederações que a Espanha veio para fazer orgia no Brasil. Mas a favorita era a Alemanha. Não sei se é. Não, o Brasil, eu não sei se tu fazia isso, não quero fazer, não ser injusto contigo, mas eu lembro as vésperas de Brasil e Alemanha, aquele tweet clássico do André Rizek, bota o Bernard e vão pra dentro deles. Os alemães não são tudo isso. Coragem. Não sei se tu fazia isso, não sei mesmo. Eu fiz isso. Eu tava numa outra empresa. Eu tava numa outra Que empresa. era a favorita, mas boa parte dos brasileiros não achava Eu tava isso. numa outra empresa e a abertura do meu texto, eu tinha que escrever, tava na RBS na época. Se depender da estatística, o Brasil já está na final. Esse é o meu lead. O Brasil é uma das potências do futebol mundial.
Falando assim, como jogadores. O Brasil foi a seleção que mais ganhou mundiais, mas não precisa dizer a esse respeito. Mas nós tivemos longos períodos de grande desorganização, na estruturação das competições, na forma de concepção das competições e na administração financeira. A CBF, que o Ricardo Teixeira, a quem não estou defendendo no todo, estou defendendo apenas que ele tem méritos. A CBF que ele pegou era uma entidade endividada, sem recursos, a estrutura da CBF era altamente precária e que, quando ele entregou, tinha montado uma série de condições para quem o sucedeu. Você dizia assim, ele roubou? Sim, tá claro, tá provado, ele teve mandado de prisão, ele foi condenado por corrupção. Isso tudo ele fez e ninguém está aprovando isso. Eu só não posso não comparar como era e como ele deixou, e o que nós tínhamos e o que nós passamos a ter após ele. O Ricardo Teixeira entrou, nós tínhamos conseguido até então o tricampeonato em 70, que era um auge em que o Brasil jogava com os adversários. Eu me lembro do Brasil jogando com a seleção de Portugal, o goleiro de Portugal não sabia dominar a bola com as mãos, era risível, os nossos adversários eram muito mais fracos. Mas olha só, tu tá pegando, beleza. Só que a CBF mudou de 90 para 2010, para pegar o início, o fim e o Ricardo Teixeira. Só que o mundo mudou. O mundo de 90 não era o mesmo mundo de 2010. Então o que a CBF fez, para mim, foi o mínimo, que é acompanhar a evolução do mundo. Exato. O futebol em 70, quando o goleiro de Portugal não sabia dominar a bola com os pés, embora em 66 Portugal tivesse vencido o Brasil, alguns nem luva usavam não ainda. é o mundo de 2010, é outro mundo. Mas esse é um equívoco, Cristiano. Não é que tu fez o que o mundo fez e tu tá certo. O Brasil é uma potência e não desenvolve por incompetência de administração. Na CBF nós tivemos competência do administrador para parear o futebol brasileiro e a Confederação Brasileira com as grandes confederações do mundo. Não, mas antes disso o Brasil ganhava nós também. Somos uma potência e o nosso e não vamos a lugar nenhum. Nós somos uma potência, nós temos os melhores jogadores do mundo, só que o nosso campeonato é menos do que o campeonato da Inglaterra, da Alemanha, de Portugal, da Espanha. Não tá certo. Ô Zé, e antes do Ricardo Teixeira, o Brasil ganha 3 Copas e tem um mote para 2 Copas. 3 Copas sem o Ricardo Teixeira. O Campeonato Brasileiro o Brasil dos ganha anos... 3 Copas sem o Ricardo Teixeira. Não, eu tô dizendo que nele ele ganha 2 Copas. E antes vai para uma outra final é vice-campeão. O Campeonato Brasileiro dos anos 70 era muito melhor do que o Campeonato Brasileiro dos anos 90 e 2000. Porque os craques estavam aqui. E uma outra coisa que é uma percepção equivocada do ouvinte. O ouvinte diz assim, o Zé Aldo tá de novo defendendo o rouba mais fácil. Eu não estou defendendo o rouba mais fácil. Nunca defendi. Se tem alguém que condena a corrupção, sou eu. O que eu tenho é um espírito de justiça, de dizer que mesmo esse cara que foi corrupto, que roubou, ele também fez coisas boas. Ele tirou o Brasil de um patamar e colocou num outro patamar. Eu não acho isso. Eu não acho isso também. O Brasil sempre teve num patamar de cima. O campeonato brasileiro era melhor antes do que depois dele. Mas tá claro, essa discussão tá clara. Nós temos um vício de origem. A posição de você é o seguinte, o dirigente não tem importância. A importância tá no jogador. Vamos lá. Vocês acham que o mérito é sempre do jogador? Qual a Copa que tu acha que o Brasil teve o melhor time dos que tu viu? 82, né, meu querido? Julite Coutinho. E o que tem? Vamos lá, pela tua teoria, mérito dele. Não, eu tô falando do Ricardo Teixeira e do mérito do Teixeira de pegar uma bagunça e organizar. Mas eu tô falando o seguinte, a tua tese tem que servir para 82 Por também. isso que eu falei de todos os outros dirigentes que foram vitoriosos e os seus períodos na CBD. O que o Não Carlos tem tá fazendo como, não tem como não distorcer a falar lógica. Julite Coutinho sem sotaque carioca. aplicar uma teoria que tu só tá colocando Juliette. nesse caso prático. Não, é que eu tô tentando dizer pra ele o que é a realidade da história. Ele pegou uma bagunça e organizou. Obrigado. É simples. Obrigado, o Eduardo Bueno Peninha, por me explicar a realidade da história. Buenas Muito ideias. obrigado, Não, isso é foi que tu- bonito. Tu Parece aquela mas, menina Zé. menina do Big Brother lá, a Lumena, que é o seguinte, olha só, vou te ensinar Dedo na cara. como fazer. Ensinar ninguém. Ô, Zé. Não tô querendo ensinar ninguém, eu Tá. tô dizendo que as pessoas E o podem Ô, Zé. ser desonestas, podem ser corruptas, mas ainda assim elas podem fazer alguma coisa que preste. Eu quero fazer a seguinte pergunta, Sim. então. As duas seleções brasileiras mais desorganizadas em Copas do Mundo dos últimos 40 anos, quais foram? 2006, com 2006 certeza. disparado. 66 foi a mais desorganizada. 66. Tá, 40 anos, para pegar as mais recentes. 2006, com certeza absoluta. E 2014. 6
Tá, 14 ali que teve o fator 7-1. Não, 14 foi uma Não, bagunça. 14 teve o Luciano Huck de helicóptero no Do meio 14 foi uma Tá, bagunça. mas tinha toda aquela coisa de Copa no Brasil, caramba. Vou descontar 2014. Vou pegar 2006 e vou pegar 1990. Briga por bicho. Briga por canalhas. Patrocínio da Canalhas. Pepsi, que a CBF embolsou todo e não deu aos jogadores. Tanto que a Exato. foto oficial da seleção brasileira na Exa- Copa 90 é com eles tapando o escudo da Pepsi. Exato, Quem canalha. era o presidente da CBF? Quem era? Era o Ricardo Teixeira. Então. Tá, Então não vamos só deixa- com os deixa eu te fazer louros dele diferente ter a pergunta. organizado. Tem Os alguma dois virtude o dos Ricardo Teixeira, períodos. Magno? Mas é que tá. Não tô dizendo que ele não tem virtudes. Eu tô dizendo que também a gente tem que ver os dois lados Olha, da história. Zé, eu não e sei. não somente louvar ao dirigente. Mas eu não sei, mas pelo fato dele ser notório corrupto, eu acho que isso Esconder as pode. virtudes dele, porque Eu ele é acho. corrupto. Não, vamos esconder a corrupção pelas virtudes, então? Mas eu tô fazendo o tempo todo essa defesa. Que tu não pode pegar e enaltecer um cara porque ele é corrupto, mas tu não pode apagar a história do cara uma parte por ele ser corrupto também. Exato. Se coloque bem. todas as partes da história. Mas mesmo, Só que eu acho que uma coisa mas mesmo que eu é concorde preponderante com a a outra. premissa, os méritos que tu enxerga no Ricardo Teixeira, eu não enxergo. Eu acho que o futebol brasileiro, em termos de campeonato, ele piorou com o Ricardo Teixeira. Mas pelo amor de Deus, Cristiano. Tu acha que ele não piorou, Zé? Não, mas pelo amor de Deus. Ele ficou melhor depois? O Brasil, pelo menos nós temos calendário, temos organização. Eu não tinha nada O antigamente. Era uma campeonato bagunça. dos anos 70 e Nós falamos 80 do não era jogo. melhor do que depois? Nós- Aí tu vai argumentar o seguinte, tá, mas é que o mundo mudou, os europeus têm dinheiro. Pois é, só que se o mundo mudou pra sede da CBF ter mudado de 90 para 2010, esse mesmo raciocínio, essa mesma premissa, essa mesma lógica, ela tem que se aplicar Vamos- a todas as outras coisas. Vamos considerar a Acabamos de questão. falar de Ô, Zé, 79 aqui, gente. Ô Zé, então vamos considerar a questão de calendário que ele organizou. Vamos puxar o brasileiro como ele está até hoje, desde 2006. E o 79 era uma ditadura, né, Zé? O Ricardo Teixeira levou 16 anos para montar um calendário de futebol. Sem ditadura. Os anos 70 era com ditadura. Diz uma coisa, como tu classifica o trabalho do Dr. Fábio Koff à frente do Clube dos 13? Eu acho um excelente trabalho. É uma oposição ferrenha ao que foi o Ricardo Teixeira na época. Ao contrário, eles trabalhavam juntos. Depois, no início não. Trabalhavam No juntos. início não, no início era a ideia de uma formação de uma liga independente Pra que negociar os direitos individuais. para negociar direitos individuais, profissionalizar o calendário brasileiro e que tinha na CBF o principal obstáculo. Na CBF o principal, junto com o senhor Telmo Zanini também. Que era o representante da Rede Globo. Naquela época, o Eurico Miranda era amigo dos dois. Era amigo dos dois. Eurico Miranda era amigo do Era uma Teixeira e do oposição. Koff. Depois eles se juntaram, porque tinha que fazer composição, aliança, mas não era bem assim, não. Era uma oposição. O Clube dos 13 ele veio para formação de uma liga independente para tentativa de uma Premier League brasileira, guardadas as devidas proporções. E nunca se criou o Clube dos 13 por conta do obstáculo da CBF e do poder. A CBF ela perderia poder se houvesse ali o Clube dos 13. Então havia uma guerra, uma batalha de bastidores, uma batalha de poder entre Ricardo Teixeira e Fábio Koff. Tem vários episódios nebulosos no futebol brasileiro, tá? Sim. Aliás, 2005, Zé, na manipulação dos resultados, quem era o presidente da CBF? O Ricardo Teixeira não está mais. Nós já temos ele há quase 10 anos fora da CBF. E? Por que não tem uma liga? Se tentou fazer, né? Mas a liga não é da CBF, a liga é tudo aquilo que é contrário à CBF. É. A liga ela é contrária. Quando o Romildo Boza tentou fazer a primeira liga, vários queiram de pau em cima dele. Então a culpa não é do Ricardo Teixeira, a conclusão é essa. Mas quem disse Porque o que a cara culpa tá é fora lá do futebol. Ricardo Teixeira? O Campeonato Brasileiro não tá mais organizado agora do que antes? Do que A antes. pergunta que o Guimarães fez em 2005 era o Teixeira no comando da CBF, com o esveitaço, aquela coisa toda. O que fez o Ricardo Teixeira naquela situação? Eu me entreguei pra vocês. Eu acho que o Ricardo Teixeira foi horrível. Não, Não beleza, prestou, eu não também prestou. acho que ele foi horrível. Saiu Foi, Grêmio, tudo Zé. bem. Me entreguei pra vocês. Ótimo. Grêmio. Obrigado. Muito bom, vocês têm razão. E Tá. eu não defendo mais essa posição. Porque é o seguinte, eu não consigo, eu sou incapaz de expressar a minha visão sobre as coisas e fica uma teimosia. E aí cansa o ouvinte. Então não adianta. O Ricardo Teixeira não prestou, a administração dele foi calamitosa. Nós não evoluímos. Vamos fazer um intervalo e depois vamos falar de Grêmio. A Ana quer falar sobre Grêmio. São 12h32. Nós já voltamos. Ana. Não,
acho que é importante a gente também ô Zé. reservar um tempinho pra falar do confronto do Grêmio, né? Porque a gente foi pro CBF foi um maxi. Eu vou a gente te foi lá dizer- em cima pra. Eu Não, vou te vamos voltar dizer, pra eu aldeia. vou te dizer, pra deixar eles um pouquinho bravos, eu vou te dizer como é que vai ser o confronto do Grêmio. A gente vai sair assim, ó, a gente vai sair da pupila dilatada, pique, nervosismo, aquela coisa, aí vem o Grêmio. Junto com a Doca. E assim, é isso. Boa interpretação essa, hein? Muito bom. Tu achou? Praticamente Boa. o troféu imprensa 79. Lembrando, a Ana Eu fala só do jogo. aceito tomar o voto de Plácido Maná Nunes, mas é verdade. Se o Grêmio já era assim quando assim, ó, valia, cara. vamos falar de Grêmio, vamos. O Grêmio vendeu Carlos PP Guimarães. ontem, 15 milhões de euros. O Grêmio vai ficar com 70 milhões desse essa valor, é a notícia. 12,5% de mais-valia. Falamos de Tem Grêmio. um jogo importante hoje, gente. Hoje nós temos 3 candidatos ao título de campeão brasileiro. Inter, Flamengo e São Paulo. São Paulo joga hoje, a Rádio São Paulo é Guaíba uma vai licença transmitir. poética, né? Não, matemática. Tem chance, claro que tem Exatamente. chance, mas... E E aliás, pode até ajudar o Inter na e última é rodada, bom, né? É bom. Pode. Olha, Dependendo dos resultados. se o São Paulo vencer hoje, ele vai pegar o Botafogo na próxima rodada. O Botafogo não Segunda-feira. existe. Vai ganhar do Botafogo no Rio. Se terminar empatado Inter e Flamengo, é complicado. Claro, a chance é mínima, mas vai pegar um São Paulo, Flamengo motivado. Aliás, buscando o Achei uma título. coisa, Cristiano Oliveira. Achei uma coisa a qual Ricardo Teixeira era melhor com ele. Achei. O Botafogo. O Botafogo era muito melhor com o Ricardo Teixeira no comando. Também era melhor que o Agora, Nil Pinheiro. agora o Jason matou a charada. O São Paulo vai vencer o Botafogo, né? Não, a Quem tentativa- diria isso de um aliás, jogo contra o Botafogo no Rio, a época de Ricardo Teixeira no comando? Só uma coisinha do Grêmio, tá? Porque a tentativa da Ana é válida. Eu fiz aqui uma brincadeira, uma ironia quero que entrar pode, nesse ponto também. que pode parecer um pouco, assim, desrespeitosa, mas não é desrespeitosa, tá? Eu admito aqui que a expectativa para Grêmio Atlético Paranaense, ela é uma expectativa Nula. que foi criada e alimentada pelo próprio Grêmio, tá? Não é o desrespeito não é meu. A sonolência, a resignação e a falta de vontade, elas vêm do próprio Grêmio. O Grêmio é que tá jogando futebol nessa velocidade -2. Eu acho que o Grêmio, eu tava pensando sobre isso com um negócio que o ouvinte falou antes, se o Grêmio ganhar, eu vou enfiar minha viola no saco, sobre o Renato e tudo mais. Aí eu tava pensando, o Grêmio vai competir na final da Copa do Brasil. Cara, vai, mas se ganhar não vai mudar os erros que cometeu. Claro que não, mas eu acho que o Grêmio vai competir. Eu acho um absurdo e uma ofensa ao torcedor o fato do Grêmio não competir no Brasileiro. O Grêmio não competiu no ano de 21. Só no Grenal, talvez. Olha só, Campeonato Brasileiro, tá? A Rádio Guaíba transmite hoje à noite, São Paulo Palmeiras, narração do Ravazoli, comentários do Gutierre e Pedro Alti no plantão. Vai transmitir esse jogo de hoje, que é importante na briga pelo título e na briga pelas vagas restantes da Libertadores também, tá? É um jogo importante pro campeonato. A Guaíba transmite a partir das 9 da noite, tá? O Palmeiras jogou na quarta, né? Ou foi na terça que o Palmeiras Quarta. jogou? Foi na quarta? Time reserva. Palmeiras jogou na quarta, folgou na quinta, joga na sexta. E aí folga sábado e domingo, joga na segunda. E aí folga na terça e na quarta, joga na quinta, última rodada do campeonato. E aí domingo tem a final da Copa do Brasil. Então pro Palmeiras tá uma loucura essa reta final. Palmeiras foi punido por ter chegado na final da Libertadores e no Mundial de Clubes. A última rodada do campeonato, para quem não se deu conta, ela vai ser na quinta e não na quarta, justamente por isso. Porque tem 2 jogos que serão na segunda. Palmeiras vai jogar na segunda e o São Paulo joga na segunda também, porque eles vão jogar hoje. Então eles não poderiam jogar sexta-noite e domingo de tarde, não dá. Então puxaram ou colocaram para segunda. Então como eles vão jogar segunda, eles folgam terça e quarta e a última rodada do campeonato toda na quinta-feira. E a estratégia do Palmeiras foi time reserva contra o Curitiba para jogar hoje com o time titular. Perdeu pra o Curitiba, ferrar, né? Perdeu para ferrar o São Paulo, Claro, que tem ainda, natural. é 1%, mas claro que não dá E para aí pega- deixar o rival, né? E aí pega segunda-feira o Atlético Goianiense, se não me engano. Enquanto o São Paulo vai pegar segunda-feira o Botafogo já rebaixado. Deu então? Não, tô esperando outra pessoa falar sobre isso. O Orestes tinha uma pergunta para fazer. O Orestes tava chamando, pois é. Mas o Horácio acho que deu barulhinho de queda do Skype aqui, que eu vi no retorno. Não sei se já voltou. É verdade. Deu barulho de queda no Skype. Mas enfim, Com relação ao Grêmio, ontem nós entrevistamos o vice-presidente Paulo Luz no Repórter Esportivo, depois da confirmação da venda do PP, e
fica claro nas manifestações do Renato pós-jogo contra o São Paulo, ontem ouvindo o Paulo Luz, a permanência do Renato até pode acontecer, mas nesse momento é um grande ponto de interrogação, Não sei se o Renato está se utilizando da proposta ou da possibilidade de treinar um outro grande que é o Atlético Mineiro para ficar na vitrine, porque ele gosta disso. A gente sabe que o Renato tem isso com ele também, esse jeitão de querer aparecer, é dele, profissional, dedicado, que ganha seus títulos trabalhando de forma honesta, mas que gosta também do holofote. Agora, não existe a confiança na permanência do Renato. O Grêmio ainda não acertou, não estendeu ainda o vínculo do Renato para que ele seja, por exemplo, técnico no segundo jogo da final contra o Palmeiras. Isso pra mim é questão burocrática, isso vai acontecer. Sim, né? vai acontecer, mas o que eu quero, o que eu pergunto, Oliveira, por que existe essa dúvida agora, nesse momento, de se estender o vínculo do Renato até dezembro, por exemplo? E aí o ponto que eu entro é o seguinte, tá? Porque eu vejo alguns, o Grêmio tentando emplacar a seguinte narrativa: não, nós vamos antecipar as conversas de renovação com o Renato. Como assim antecipar? Isso tinha que estar definido agora. Claro. Não, mas o Renato quer primeiro jogar e depois decidir. Não, só um pouquinho, cara. Como assim primeiro joga e depois decide teu futuro? E a convicção? Não tem esse papo aí de primeiro joga e depois decide. Ou fica ou não fica. Vamos botar na mesa. Como é que é? Ou vai ou não vai? E aí? Não, primeiro eu vou jogar, depois... Então tu acha que o próximo técnico que chegar vai ter que ficar à mercê dos jogadores que o Renato indica, que ele manda embora, porque ele é o cara, e depois tudo vai chegar com o bonde andando? Não, já era pro Grêmio ter definido se vai ser o Renato o ano que vem, essa temporada ou não. O que me parece é que tá dependendo... O Grêmio já saiu atrás, viu? O Grêmio já está correndo atrás da roda. O que fica muito claro pra mim é que depende do título da Copa do Brasil, parece. Se o Renato ganha, tem fôlego, aí volta aquele Renato provocador nas coletivas, com moral, e aí encara mais um ano pela frente e sai. Se não ganha, aí, bom, tem a proposta do Atlético, o Grêmio tá de olho em outros nomes. O Cuca fez algo muito legal depois do clássico com o Corinthians, o Santos ganhou por 1-0, e na entrevista coletiva o Cuca, ele já havia feito isso em outro momento, mas ele repetiu na última entrevista e foi mais enfático, né? O Cuca não vai ficar no Santos, ele vai sair agora nessa reta final de Campeonato Brasileiro, ele treina o Santos e se despede. E ele fez algo que eu achei muito legal. Ele praticamente confirmou o Ariel Roland como técnico do Santos na entrevista coletiva, o argentino. E ele deixou abertas as portas para que, se o Santos quiser anunciar o Ariel Roland desembarcar na Vila Belmiro e acompanhar o Cuca nesses últimos jogos de Campeonato Brasileiro. Eu achei isso de uma grandeza, porque é um cara, ele disse assim, eu tô aqui eu tô pensando no bem do Santos, né? O Inter vai passar por esse processo, vai terminar o Brasileiro e vai chegar o Ramírez e vai ter que conhecer o elenco e vai ter que trabalhar mas o time. O Abel não quis fazer isso, né? Não, o Abel disse que não faria, né? Não teve isso, né? Não teve isso no Inter. Eu acho que poderia ter tido isso, né? O Abel disse que não faria porque nem ele é auxiliar e nem o Miguel Ramírez é auxiliar. Né? O Cuca, eu achei muito legal isso que fez o Cuca. O Cuca não vai ficar para o ano que vem, e na coletiva abriu a possibilidade que, se o Santos contratar o novo treinador que seja, ele recebe o cara na Vila Belmiro, ele fala com o cara, ele explica o que aconteceu. Mas aí tem o seguinte, isso é uma decisão do Cuca de não ficar, não é uma decisão do Abel de não ficar. O Abel talvez queira ficar. Não, mas é que termina o contrato. Do Cuca termina o contrato também. Não vai ser, e ele não quer que não, e o Cuca, ao contrário do Abel, o Cuca, que é um cara que se dá bem com a direção, que foi trazido por um cara que era amigo dele, o Marcelo Medeiros, inclusive uma relação familiar anterior ao próprio Marcelo Medeiros. O Cuca, ele vive as turras com a direção do Santos. Sim, porque o Cuca é o cara que proíbe a direção do Santos de pisar no avião. O ex-presidente é uma falcatrua atrás da outra. Teve impeachment. O Pérez, que foi afastado, ele que sofreu impeachment, os jogadores, a comissão técnica proibiram de entrar. Aí assumiu o Orlando Rolo, que os caras chamaram de Armando Rolo. Exatamente. Terrível que era a figura. E eu achei muito legal essa atitude do Cuca. E nós estamos vivendo um ano atípico. Então, essas
coisas, não tem muito a ver com o Grêmio, mas é que como vai ser uma coisa muito grudada na outra, porque vai terminar o Brasileirão e vai começar o Campeonato Estadual, isso aí tem que ser muito bem trabalhado, não dá para ser de sopetão, não dá para existir muita dúvida, porque se você começar a temporada 21 já cambaleando, não vai chegar bem no final. Então é importante que todas as partes, todos os envolvidos entendam o momento. Quem não vai ficar, já começa a preparar a transição. É o que o Cuca tá fazendo no Santos. Não, o isso Abel vale, poderia Jason, fazer no Inter também, eu acho. Isso vale para investimento. A gente teve nessa semana aí o Lisca no América pedindo pro América buscar os dois Guilhermes do Grêmio, né? O Guilherme Azevedo e o Guilherme Guedes. Como é que o Grêmio vai liberar ou não esses dois jogadores se não sabe quem vai ser o próximo técnico? Daqui a pouco o próximo técnico lá vai ser o Cristiano Oliveira, ele fala, não, eu quero o Guedes, mas eu não quero o Azevedo. Ou daqui a pouco vai ser o Renato, ele fala, não quero nenhum dos dois, os dois são meninos, não tem experiência. Daqui a pouco é outro cara que gosta de trabalhar com a base, não, eu quero os dois. Um Cuca da vida, não, eu quero os dois. Então como é que tu vai definir montagem de grupo, contratação, venda de jogadores, se tu não tem o projeto da próxima temporada? Por isso então o Grêmio ele não está adiantando, antecipando nada, o Grêmio já está atrás. O Grêmio, quando chegar no mercado, ele já vai chegar com a sobra. Ele já vai chegar com o que tem, porque as primeiras peças do mercado estão saindo agora. Há algo nesse momento, nesse exato momento, claro que está sendo trabalhado para 2021, mas eu acho que essa incerteza com relação ao futuro do Renato, isso prejudica demais, prejudica até no acerto com o jogador. Daqui a pouco é um cara que quer trabalhar com o Renato, daqui a pouco é um cara que tem problema, que não gostaria. Claro. Então isso envolve muita coisa. Então tem que se bater levar essa indecisão do fica ou não fica do Renato até o segundo jogo contra o Palmeiras, eu acho muito arriscado. Muito arriscado. Não, e nada impede tu até anunciar um técnico antes, né? O Inter não anunciou, mas todo mundo sabe que daqui 10 dias ou daqui 7 dias o técnico do Inter vai ser o Miguel Ramírez. Todo mundo sabe disso. Semana que vem já. Isso na Europa acontece frequentemente. O técnico fecha 6 meses antes, quando acabar a temporada, o técnico X assume o time Y. Então define, olha, o próximo técnico vai ser o fulano. Ou define que fica, se for o caso. E não é visto também como uma questão antiética, né? Que a gente vê como se fosse um desrespeito ao trabalho do treinador atual. Acho que faz parte até de uma projeção e já preparando o mercado, os torcedores e até mesmo a direção do projeto que se tem. Porque lá se divulga muito e acho que isso é algo que no Brasil nós não temos como característica divulgar o projeto da direção. Acho que a gente sempre trata nomes, currículo, história, se tem, né, uma família de cartolas que foi de maneira, né, fez um bom gerenciamento, conquistou títulos, e a gente não leva às vezes porque tudo bem, o pai pode ter sido campeão, mas as coisas mudam, o futebol se atualiza, a gente tratava aqui dessas questões de CBF. Não, pelo amor de Deus. Não, mas só trazendo essa questão esquece, que as coisas às vezes... Não, mas a gente... A CBF! Não, é que eu acho que a gente mistura um pouco essas coisas em dirigente e atletas. Eu acho que hoje, quando isso se divide, quando a gente tem essa divisão dentro de um clube, é aí que tá errado. As coisas têm que caminhar junto, porque a direção tem que ter claramente um objetivo que tem que ser o mesmo dentro do gramado. Não coisas distintas, por mais que seja só um título, mas existem características diferentes de gestão para chegar até esse lugar. O que me chama a atenção, justamente, Ana, é isso, é estender o contrato do Renato por mais 7 dias. É isso que não fecha no meu cálculo aqui com relação ao futuro do Grêmio, né? Por quê? É porque a direção vai esperar. O Renato foi campeão da Copa do Brasil, beleza. Aí vamos renovar, ele fica, não tem problema. Onde é que está a convicção? Se existe convicção, o que a gente está falando aqui e que não agrada ao dirigente do Grêmio, não é levado em conta. Se existe convicção, o Grêmio chega hoje e anuncia: Renato renovou seu contrato até dezembro de 2021. Aí vai ter uma enxurrada de mensagem contra, mensagem favorável, mas existe a convicção. Só uma coisa, não perde esse prazo aí, viu? Daqui a pouco perde o prazo para renovar, vai com o Renato sem estar no bid, os caras montam um rolo atrás disso aí. Aí dá rolo. Aí não tem departamento jurídico. Isso vai acontecer, essa renovação. Agora eu só debato por que isso, né? Por que estender por mais uma semana um contrato de um profissional? Se existe a confiança no trabalho e a convicção, fica.
Fica. Agora, se o Renato tá levado pelo que tá vindo de Minas Gerais e a gente sabe que lá tem muito investimento, a não sei até onde o Atlético Mineiro vai com tudo isso. Mas enfim, tem muito E ele teria dinheiro. as mesmas regalias, né, Jason, que ele tem com o Grêmio, que é poder ir pro Rio quando ele quiser, é também ter algumas... muito Nessa aí, mais, Ana. vai É jogar no mais Rio. regalia. Até 3, mais, 4, até, sabe por quê? Porque dias ele antes, vai ter muito investimento. Tudo que o Já Renato tem, né? O reclama... Atlético já buscou para o próximo Sim. Hulk e Nath Fernandes. Claro, tudo que o Renato reclama aqui não vai faltar lá. E ele vai ter que fazer um trabalho bom. Tem uma coisa que ele tem aqui e não vai ter lá. Desculpa. É verdade. Isso. Ele tem aqui e não vai ter lá. E a Idolatria idolatria. também não. A Lá as Estátua- lá as estátua coisas ele serão não tem. questionadas aqui, não são. Quando ele perder pro Flamengo lá, se é que vai perder, e se for, tomara até que ganhe, ele não vai poder dizer que o Flamengo investiu 200 milhões e ele não. Porque ele tem Hulk, ele vai ter o Nátio Fernandes, ele contratou, ele tem vários caras buscados para esse ano, vai ter um salário milionário, então o investimento vai ser alto lá também para ele. Se caso for de Se fato. caso né? for. E a idolatria, ela sustenta Pesa. muito, né? Ela mexe com o coração do Ela torcedor. sustenta muito. Se o E Renato também, não e também fosse- lá mais ele não saco, tem. né, gente? Por E isso ele não que tem um se- passado recente de vitórias Ô, também, né? Carlos, Ele vai ter que provar. Mas Por aí isso- que tá, se o Renato não fosse o ídolo que ele é no Grêmio, Já teria sido antes. ele já teria sido demitido há uns 2 anos. Já, claro que sim. Eu acho que não é nenhum problema o Renato, e pela consistência que ele vem apresentando no trabalho dele, até aqui, claro, tá no momento de baixa, mas já apresentou momentos de alta, é normal que dependendo da relação, quanto mais tempo tu fica, mais acostumado E outra tu vai coisa, ficando Ana, nessa relação. Sair para oxigenar também, ao meu ver, é afinal- positivo. Porque não afinal- vai sair com uma cisão com o Grêmio, odiando a torcida, mandando todo mundo longe, muito pelo contrário. A final é em São Paulo. Se a final fosse na Arena e o Grêmio fosse o campeão da Copa do Brasil, tá? Vamos desenhar dessa forma. E o Renato tivesse contrato só para o segundo jogo, os 56 mil torcedores na Arena, com o Grêmio conquistando a Copa do Brasil, iriam terminar o jogo gritando, sabe o quê? Fica. Fica, Renato! Fica! Ia ser o estádio inteiro. Por quê? Claro. Porque é um cara que é identificado, que mexe com. O Renato mexe sabe jogar demais com com o isso. torcedor. Ele sabe jogar com isso também. Ele é identificado, ele é um gremista, sim. O Renato tem essa identificação, ele tem uma estátua. Então, o Grêmio, se ganhar a Copa do Brasil, o Renato vai, talvez se deixe levar pela emoção e permaneça até o fim. Mas pelo fato de até agora, o Grêmio envolvido numa final de Copa do Brasil e o seu treinador não ter renovado seu vínculo até dezembro, é porque de fato essas informações que chegam de Minas, a coletiva dele depois do jogo contra o São Paulo, que ouvimos ontem do vice-presidente Paulo Luz, elas se fecham, elas têm ligação entre si e levam a esse entendimento de que de fato o Renato não vai permanecer para a próxima temporada. Não fica assim, Zé. Participa com a gente. Isso. Não, tô no debate. Tô no O debate. que tu acha então, Renato? Caiu o Oreste? A não ser que a CBF pense no Renato para técnico da seleção brasileira. Que já pensou, já foi cogitado. Ora. Quem disse que não? Vocês sabem que dessas questões aí de técnicos em Copa, sempre me recordo de Rubens Francisco Minelli. Por quê? Que certa Não, feita, Fala com mais certa calma aí. feita, Fala com uma calma que eles estão nos ouvindo, esse nome também. Rubens Francisco Minelli. 1986, ele poderia ter sido técnico da seleção. Até não estava mais em seu auge, ele recém havia terminado um trabalho no Corinthians, mas ali naquela transição do retorno de Tele Santana, um dos cogitados, um dos nomes, e quase acertado com ainda Julite Coutinho, era Rubens Minelli. Mas voltou Tele Santana substituindo o professor Evaristo de Macedo, que ficou por uns 3 meses só no comando da seleção. Um ouvinte no contexto daquelas nossas discussões ali mandou diz que uma pesquisa, acho que não é difícil achar ele é um rapaz de camisa do Grêmio. Vamos ver se eu encontro aqui. Ele diz que... Sei que a Placar elegeu a seleção brasileira de todos os tempos. Esse aqui diz assim, ó. A Rádio Mega FM de Buenos Aires noticiou mais cedo que são 50 torneios de Grand Slam ATP que são decididos só entre tenistas europeus. O último campeão fora da Europa foi o Del Potro, no US Open de 2009. Na Fórmula 1, o último campeão não europeu foi o Jacques Villeneuve em 97. Tem a ver e não tem a ver com isso que vocês estão falando. E se não fosse o Timo Glock na última volta em Interlagos, seria 2008 com o Felipe Massa, o último título sul-americano.
Desculpa, não entendi a relação. Que é um fenômeno mundial, o fato do esporte estar concentrado na Europa. Nem todo, né? O basquete, o domínio, ele é norte-americano e assim ficará por um longo tempo. O vôlei, o domínio é brasileiro. O Brasil foi forte durante muito tempo. O Brasil é o atual campeão do mundo. Campeão do mundo. Campeão olímpico, O Brasil aliás. foi campeão mundial de handball recentemente, feminino. É, campeão olímpico. Aí tem um cara que tem mérito, mas não sei se vocês vão concordar, porque ele é corrupto também. É o cara que foi presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Sim, o Nussmann. Ele organizou o vôlei. Sim, mas o surf não é esporte olímpico brasileiro, foi campeão mundial de surf. Não é ainda. Ainda, vai ser. A questão é o seguinte, o futsal não é a que esporte preço, olímpico. a que preço essas pessoas, O principal país do futsal é o Brasil. a que preço, qual o preço, no coletivo tem qual o preço para essas pessoas elas colocarem a mão organizando, e essa organização ela gera o que para essas pessoas no meio de um ambiente corrupto? Me parece que talvez a motivação para essas pessoas organizarem seja muito mais poder se locupletar, poder se valer do sistema, do que uma boa vontade mesmo para o sistema evoluir. O Nussmann foi um cara que sempre pareceu honesto. Mas se o cara for incompetente, ele não organiza. Não, é verdade. Tem muito competente e desonesto. E tem muito honesto e incompetente. O da CBV. Competente rouba. O da CBV também, eu não lembro o nome agora. Sim. Eu não vou lembrar o nome agora. Da CBV, que foi afastado também. Sim, Dá um adjetivo pra ele. Era um escândalo também. Qual adjetivo tu dá pra ele? Escândalo. Eu vou dizer assim, ó, Não fala nada, né? sinceramente, eu prefiro, nessa comparação, o incompetente honesto. Se não ficar lei de noveleto, né? O noveleto que falou, eu prefiro o competente que um E competente sem excluir desonesto. que no mundo existem competentes e honestos. Por favor, claro. A gente tá Claro, colocando claro, dentro claro. desse contexto que só tem gente ou Não, competente, mas olha só, honesto o que tu- ou inteligente. Claro. Ana, estouramos o horário 12h59. Mas salvei aos O que tu 45. tá dizendo é o que eu penso. Mas há pouco um ouvinte me xingou aqui. É, porque tu critica o Lula. Não, o Lula foi o melhor mandato de um presidente nos últimos 50 anos. Foi o primeiro mandato. Depois ele organizou e estruturou a corrupção. São os méritos e problemas, ele era competente quando começou, mas depois se entregou pra... E assim Zé, infelizmente é. Mas não dá pra pagar o que as coisas fazem. Três coisas rapidamente. O Brasil estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo no próximo dia 26 de março, em Barranquilla, contra a Colômbia. Não estreia, não. Já é quinta rodada. Estourou, guris. Tá. Neste ano 2021. Pô, Arquivo Guaíba, amanhã, 4 da tarde, 2 horas de intercampeão brasileiro. E terceiro, Zé, boa viagem e volta com a transmissão de um Campeonato Brasileiro. Feito. Até segunda.